realizar um sonho que nunca sonhamos. Tudo de bom, meu amor. 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 Na, 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 na. Desejo que você encontre a sua própria paz pra viver o bom da vida e cada dia mais. Você sabe o que fez, você sabe o que faz. No meu foguete você não anda mais. Nada melhor que um novo dia pra se refazer. O tempo sabe como faz, como resolver. A nossa história foi linda, foi melhor ainda. De coração só quero te dizer tudo de bom, meu amor. Tudo de bom, meu amor. E tudo de bom, meu amor. Tudo de bom, meu amor. Na, 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 na. Ai. Na, 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 eh. Na, 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 na. Que isso, mano. Refrão. Tudo de bom, meu amor. E tudo de bom, meu amor. Tudo de bom, meu amor. E tudo de bom, meu amor. Tudo de bom. Legal, rapaziada. Olha que maravilha. A gente tá aqui numa presença maravilhosa, com uma energia incrível com esses caras que vieram aqui. Porra, Lazão, meu irmão. Moraes. Esses caras têm muita história pra contar. A Favela Ecos tá no ar, abrindo de uma maneira diferente. Hoje eu não tô aqui com o meu parceiro Drico, porque tá resolvendo umas paradinhas, mas a gente continua porque o som não pode parar e o papo é aquele. Fala quem pode, canta quem sabe. A gente tá aqui com esses caras maravilhosos pra poder dividir com a gente um pouco da história, falar sobre música, trajetória, conquista, altos e baixos e novos projetos. Então, pra vocês, com vocês no Favela Ecos, Lazão e Moraes. Lazão e Moraes, Tamo obrigado, junto, Sagaz. meu irmão. Até música, Seja Lazão e bem-vindo. Moraes. Obrigado, Gratidão. Sagaz. Porra, meu irmão, Obrigado, tá Jesus. maluco. Obrigado, Jeová. Obrigado. Gida tá aí com a gente, fortalecendo O toda a arquiteto do equipe. universo, né, irmão? Que cria Proporcionando todas as isso coisas, pra proporciona nós. todas as Tá coisas. ligado? A ele toda a honra e glória. Isso é muito bom, meu irmão. eternamente. Que energia Pra unir positiva. As energias positivas, a energia, os irmãos de verdade, independente de cor, religião e credo, né? É o coração que ele vê. Eu Essa tô é a muito coisa mais feliz. importante. Eu tô muito feliz porque isso não é só falácia, né? A gente vivencia isso, né, mano? Exatamente, A troca, né? exatamente. A gente começou um contato e a partir desse contato pelo telefone, através da tecnologia, aquele contato humano chegou. Chegou. E aí aqui reencontra muito- um amigo da antiga, Não, de por muitos trás de tudo anos. Isso, foi assim, o negócio foi tão... Porra. Eu tinha algumas promessas de podcast, né, de convite, rolando durante alguns anos. Pô, E eu só, não, vou continuar minha caminhada aqui, Lazão Positive Rock, tal, alguns rock and roll que eu gravei, né, para fugir um pouco. Não fugir assim, né, mas assim, sempre manter experimentar, que eu sempre gostei de black music, de rock and roll, né, Legal. de música em geral, música Também, boa, música também. MPB. Isso é uma enciclopédia, né, Mano, cara? que isso é isso. Eu entro no maravilhoso, estúdio cara. com ele, eu fico maravilhado, assim. São tanta coisa que a Isso é gente muito vai bom. conhecendo. Eu falo, Lazão, meu Deus do céu, isso tem que ser passado pro mundo, velho. Que coisa mais Eu não maravilhosa. tive outro jeito, E agora ele cara. tá em carreira solo, né? Pô, Essa isso é carreira maravilhoso. Minha vida desde velho. garoto em Belfor Roxo, garoto, né? Era igreja, né? E escola e música. Porque, assim, meu pai, muito rígido, né? Ligado ali às coisas da retidão. Minha mãe também, né? E era um policial que morava no morro, né? Que depois se aposentou, foi para a rede ferroviária. Mas o respeito era tão mútuo. A realidade, ele parecia passa- que ser contraste Isso, diferente, não, mas eu na tava verdade... colado com a molecada do morro e ele falou, não quero você colado. Aquela coisa eu realmente falei, pai, mas rígida não ali. tem jeito, mas
criado que nem se cria um homem, entendeu, irmão, né? Sim. E, claro, como garoto, né? Como todo mundo tem sua... Mas você educar a criança e você não vai repreender o adulto. Com certeza, entendeu? Isso é velho. Com bíblico, certeza, né? com certeza, E eu falo, meu irmão. agradeço ao meu pai que já partiu, minha mãe que eu tô cuidando dela, com 86 anos de idade. Nossa base, né? Nossa base, irmão, que é. para minha mãe é a presença de Deus, o amor de Deus na terra, né? É isso aí. Então cuida enquanto aí. tem, né? Isso Ama aí, enquanto com tem, porque a gente certeza. sabe que todos nós estamos de passagem aqui. E não é clichê, não. A galera precisa se ligar da importância. Da importância né? de cuidar dos pais, Exatamente. da mãe, sabe? De estar próximo, de perdoar, de liberar Exatamente. o perdão, sabe? Assim, minha mãe nunca fez nada para que eu possa ter algum sentimento ruim. Por ao contrário, eu só tenho amor e gratidão, tanto pela criação do meu pai. Agradeço ele pelas porradas, agradeço minha mãe pela chinelada. Hoje você é quem você é, construiu, né? Pai bate que nem homem mesmo, né? Exatamente. Mas essas Hoje, coisinhas aí que exatamente. construiu um caráter, Construiu um cara incrível, né, meu irmão? homem. Pô, eu cheguei aqui... Medo, exatamente, nunca teve medo de botar a cara, encarar tomar soco na parada, cara. exatamente. Não é criar um porque homem eu sou forte, brabo, né? não. Porque assim, bicho, se você não saber ter essa tua autossuficiência de defesa, né? Sim. E de você acreditar no teu sonho, sabe, né? Pô, fui visão. parar lá dentro de um curso de forças especiais, sabe? De um grupo de... Né, selecionado por uma época, em 85, para fazer um grupo de operações especiais, onde criei várias músicas, né? Mas independente disso, era um caminho que a não música era... sempre latente no meu coração, Caramba. sabe? Desde 12 anos de idade, Black Music, Identidade. depois de 15 anos de idade, trabalhando numa loja de disco, né? Capoeira, samba, tudo isso ligado na minha veia cultura. ali. Esse garoto aqui é um gênio. Isso aqui, Que desde isso, nasceu genial. tocando bateria. Só Ele aprendo. mostrou uma foto dele com 7 anos, 10 anos? Qual delas? Tem... Não, a mais novinha que eu vi. Você, um bebê sentado com aquilo ali eu tava com um 8, fone de gravando clique. batera. Isso. Tava com 8 pra 9. Com um clique, gravando bateria. Pô, velho, Eu falei, que irmão, legal, mas velho, 8 anos de legal, idade, acho que irmão, eu tava mamando na minha mãe ainda. Eu sou da antiga, daquela galera que mamava até com... Tava em pé do lado aqui. Não, exatamente, pendurado na teta da mamãe. O Aquela Lazão, galera- ele fala isso, e aí a galera olha o Lazão assim, quando eu cheguei aqui, tava o Lazão e o Gida abraçados ali fora, os dois se emocionados, que cena bonita, assim, aí o Lazão, Que cara, legal, você meu não irmão. tem noção o que esse cara Gideão, aqui, cara, na minha história, Gideão. Gideão, você não Que tem noção legal. que esse cara aqui é na minha história, então, assim, o Lazão é um cara que ele é imponente, ele é a história da música firme, brasileira. né? Um cara... Eu costumo dizer que, assim, a gente tem poucos poetas como Lazão, e eu diria assim, eu coloco... até me perdoe Não, que isso, essa comparação, porque não é comparação, Não, mas não, eu coloco o é Lazão assim, nos reconhecimento, poetas né? do que eu admiro. Eu Uhum. coloco o Lazão, o Marcelo Iuca, o Chorão. Eu tô Legal, falando da velho. galera que Legal, faz esse movimento. sim, É claro, eu sim. sou muito fã e admirador absurdo do Arlindo Cruz, sou fã absurdo. Mas é uma galera que fala, Eu tô a gente se falando identifica dessa- com quem fala com a nossa vivência diária ali, né? Que tem essa poesia Exato. e essa realidade de estrutura, né? porque são nichos. Exala naturalmente a poesia através de uma composição, de uma energia positiva. Exatamente, o que o Lazão salvou de alma pelo Brasil e que ele salva verdade, de alma mano, pelo de Brasil, quando as verdade. pessoas Pô, tô muito escutam as feliz, poesias dele, é de outro nível, né? Aí quando ele fala isso, que a gente é gênio, nada. Eu falo isso, que a gente Mas é tá só complemento, estudando, mas é só complemento. aprendendo. Quem diria? Mas, Quem diria? Pô, eu jamais estaria imaginei. Eu vou aqui. te contar uma história engraçada, assim, ó. Eu tinha 6 anos de idade. O meu primeiro show que eu fiz de batera e cantando, eu tinha 8 anos de idade, foi um aniversário meu. Como é que tu vai falar Aí eu que tu falei, não é um eu vou gênio, fazer esse barulho. Só que eu lá no estúdio contei pra ele, emocionadíssimo sobre isso, porque eu tinha 6 anos de idade, tava lá em Itacuruçá, eu sou de Padre Miguel, né? Vila Vintém, um abraço pra toda a galera lá, Vila Vintém, Água Branca, Porto Nacional, alô, mestre Dudu, toda a tropa, Legal, cara, Henrique legal. Arcanjo, família. E de lá, eu 6 anos de idade, eu assisti um show, Lazão, tava lá. Minha mãe é um anjo na minha vida, que eu sempre falei pra ela, mãe, me leva lá. Ela, levo, vou, fico do teu lado. Fomos lá no show, chego lá, tá Lazão tocando bateria e cantando. Cidade Negra. Eu lembro como se fosse hoje. Era Claudinho Bochecha num dia, eu assisti o Claudinho Bochecha, no dia seguinte era Cidade Negra. Eu falei, mãe, eu quero muito ir. legal, Porque as músicas do Cidade, eu sempre tive álbum. Também venho de uma família, quer dizer, meu pai é um A bancário, música tá sempre... aí, né? atendente de banco, e minha mãe é professora de educação musical do município. A minha mãe é uma guerrilheira, Que é bacana, velho. é um Que ser de legal, luz, cara. assim, pra mim e pra muita Bacana, gente, assim. mano.
Aí, aos 6 anos de idade, eu vejo lá na banda tá o Lazão, porque o Lazão é aquela coisa, todo mundo sabe, ele canta tocando ali, metendo marcha e cantando a música inteira. Aí eu olhei aquilo e falei, caraca, bicho, olha o que esse cara tá fazendo no palco. 6 anos de idade. Eu sempre fui muito analítico, essa coisa da música também veio muito cedo. Comecei a tocar com 4 anos, ter os desenvolve a instrumentos em casa. percepção, né? Nesse momento, a percepção tá sendo desenvolvida, né? E aí já era o que tava rolando contigo, né? Exatamente, exatamente. E quando, nesse processo todo, assim, cara, eu só queria fluir. Eu falei, me leva lá, mãe. Eu levo. Chegou lá, vejo o Lazão tocando bateria, cantando. Eu falei, olha, dá pra fazer isso. Eu comecei a tocar bateria, aí ganhei uma bateriazinha do meu avô, meu avô e meu tio juntaram, falaram, te dá uma bateriazinha de criança aí pra tu brincar e tal. E aí, a bateria é o meu primeiro instrumento, assim, né, que eu comecei a tocar. Lá em casa minha mãe tinha um tecladinho, tinha violão e tal. Eu todo errado, né, que eu sou canhoto. Aí o violão da minha mãe já pegava aquele violão que minha mãe dava aula, aquele tecladinho. Minha mãe também se formou em acordeon, ela meio ela é uma história, ali, né? Ela é uma grande história ali. Você não falou que ele é o gênio. Fala com a tua mãe, vem aqui pra gente bater um papo aí, Total. legal, Tem muita história também disso. Vai agradecer muito aí a presença dela aqui. Como músico, com certeza. E pros amigos músicos que eu tenho que dificilmente conseguem ter contato aí com alguém que possa estar, né, lecionando a respeito. Isso acontece muito. Exato. E vai ser muito importante ter alguém aqui com conhecimento técnico, acadêmico aí pra estar passando pra galera. Exato. Trazer minha mãe e meu compadre aqui. Meu compadre Lequinho da Mangueira, que é a mesma coisa. Lequinho, minha mãe é madrinha dele. Minha mãe é aquela coisa, legal, né? Mano. É de lá mesmo. O Lequinho morava exatamente em frente lá de casa. E minha mãe insistindo, falando, olha, vamos levar o Lequinho, vamos montar um grupo com o Lequinho e tal. Aí acabou que minha mãe apadrinhou o Lequinho de crisma, de fazer todos aqueles processos. Cuidado, lá. né? Que vai além do lecionar, né? Exatamente. Trazer pra dentro. E ela fazia isso. Né? O movimento. Muita gente saiu daí. Hoje o Marquinho Marino, que tá lá, que é diretor da Beija-Flor, diretor de carnaval da Beija-Flor. Então o Lequinho é exatamente esse processo. Ele falou: esse garoto tem um talento absurdo. Aí ela pegou o Lequinho e falou: vamos montar um grupo, vamos movimentar. Hoje o Lequinho é o maior vencedor da história da Mangueira, né? Legal, um estandarte de ouro e tudo mais. Então ela. E meu compadre, aí, sou padrinho do filho né? dele, minha mãe é madrinha dele. São monstros, né? São monstros. Você tá muito bem amparado, né? Olha como é que Deus é perfeito, né, cara? Em todos os detalhes. Muito. Pô, isso, né? cara. A gente veio aqui em pouco tempo, tem o que? Esse papo, né? A gente começou lá no Instagram. No Instagram, foi exatamente. Eu falei, meu telefone é esse aqui, meu zap, tu mandou, meu irmão, liga pra mim que eu tô no estúdio. Foi, exatamente. Irmão, aí tu me ligou. Falei, irmão, vamos fazer. Eu falei, pra mim, era lá na Rocinha. Eu falei, meu irmão, tem um pouco que eu não vou na Rocinha. Tem um pouco que eu não saio do recreio, que tá assim, né? Recreio, estúdio sempre ali do lado de casa. Circulando, né? Perto ali, voltando. Tava ali também, né? No feat com outro parceiro também ali do lado e tal. Aí, pô, de repente fui lá pra Praça Seca, né? Junto com Moraes, onde as coisas começaram a andar mesmo, assim, pô, sabe? Devido. Eu acho que Deus, quando ele quer liberar uma benção pra você, sabe? Ele vê o que está em volta de você. Tudo que está em volta de você, sabe? E ele ouve coisas que você não ouviu e vê coisas que você não viu. Então ele começa a limpar, você não entende. Aí você parece que você está regredindo, parece que você passou por um deserto. Aconteceu isso de uma forma, para mim, comigo, de uma forma muito cruel e dolorosa, né, cara? De repente o propósito que eu estava forçando a barra não forçando a barra, pelo amor que eu sempre tive, pelo Cidade Negra, né? A banda que você fundou, né? Que eu fundei, né? Era sonho de filho, garoto. né, meu irmão? Lá no Morro da Palmeira, onde eu morei, em Belfor Roxo, né? Eu estudava com o Da Gama, né? Da Gama é um grande amigo. Da Gama é o guitarrista também. que tá morando em carreira solo em São Paulo. Da Gama, eu falo com o Da Gama há uns 7 anos, me recebeu na casa dele. Eu tava numa perspectiva de construção com 1000 coisas na cabeça, construindo um projeto gigantesco. E o Da Gama falou, Sagaz, cola aqui em casa aqui, meu irmão. Cola aqui, tava no Rio, cola aqui. E aí eu fui lá, ele me recebeu com o coraçãozão gigantão. Eu sentei na sala dele, trocamos uma ideia. Depois daquele dia a gente realmente criou... Depois ele foi para São Paulo. Mas foi um cara que ali, sabe, assim, minha mente, ela abriu para uma série de coisas. Eu falei, pô, fui recebido por um cara que eu admiro pra caramba por causa de um projeto musical gigantesco e que me recebeu como se ele me conhecesse há muitos anos. A nossa relação, como surgiu. Aí você coloca o cara e a gente... Sabe essa coisa? Parece que são irmãos distantes, sabe, entendendo, irmão? Ligação familiar, uma coisa de espiritualidade. Exatamente. E eu vim cair através de você, encontrar um amigo que eu não vejo há quase 15 anos, Gideão, irmão, o cara que tá por trás de tudo isso aqui, galera, que vocês não estão vendo, que é o responsável
Como é que Deus age de uma forma tão maravilhosa? A gente poderia ter ficado triste por não estar fazendo dentro da nossa comunidade, que é o que a gente gostaria de ter uma estrutura, dentro de cada favela uma estrutura como essa, mas tudo tem o seu propósito. O seu propósito, exatamente. Porque a coisa não acontece no momento em que você tem a estrutura e começa a executar. Não, existe um tempo. Ela começa muito antes. Você faz parte de um processo que você não sente. As suas dores é parte de um processo. Faz parte de um processo. Entendeu? As feridas que se abrem no caminho, as decepções. Sabe? Você é uma ferramenta e que serve para ele, para mim, para tudo. Serve para o Gida, serve para as pessoas como referência não só musical, mano. Mas de resiliência, mano. Como lidar com os problemas. É muito fácil ser muito bem visto como talento, como números, resultados positivos a partir do que você faz. Mas e na dor? Qual é a referência na dor? E na dor? Para quem você é referência para falar sobre dor? Meu irmão, quando você vai falar um negócio... Exatamente. Muita gente... Quando você está fazendo peixe, quando você está queimado, difamado, porque a verdade ela é uma só. A inveja de fama, né? Isso é triste, né? A inveja de fama. Isso é triste. A verdade, ela fala a verdade. Exatamente. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Entendeu? Exatamente. Eu passei por um processo, né, que eu, na volta da carreira, né, do segundo cantor do Cidade Negra, né, que ele foi para uma carreira solo, e passou 3 anos na carreira solo, aí eu não parei o Cidade Negra, né? O Da Gama foi o fundador da banda comigo, né? Que desde garoto eu conheço o Da Gama, a gente jogava bola junto, estudamos juntos e tal. E eu sempre falei, Deus, eu trabalhava numa loja de disco com 15 anos de idade. E com 12, eu já fazia parte de uma equipe de black music, entendeu, cara? Aquela época da soul music estourada no Rio de Janeiro inteiro, né? Furacão 2000, Petros, Soul Grand Prix, sabe? Nossa. Black Power. Meu irmão, eu tava lá que nem os caras com os cabelão, sapato 3 andar, eu comia aí o sábado, sexta-feira era o dia da Black Music, no sábado eu ia pro rock and roll, que era lá no Nova Iguaçu, no colégio né, Leopoldo, né, onde rolava 2 equipes de rock, cara, uma frente assim, frente de uma disputa. Cada um botava um pesadão de frente. Você falou uma parada que abriu a mente agora. A gente teve painel um Malboro aqui, o Malboro contou sobre isso. Exatamente. A coisa era funk. Inclusive ele falou, Furacão antigamente era rock and roll, meu irmão. Era rock and roll. A galera não tem muita noção disso. Ninguém não tem noção. As equipes tocavam rock and roll. Era rock and roll e soul music. Soul music. Tinha sexta-feira era a noite da soul music, né? Sábado também tinha equipes muito leais à soul music, né? A Black Power, a Soul Grand Prix, a própria Furacão 2000, que tocou... Porque o rock chegou um momento no mundo, cara, sabe? Que transformou a música no mundo, né? Basicamente, né? Quer dizer, isso tudo veio do soul. O soul, o que é? Isso é o rhythm and blues, que a gente toca hoje em dia, origens que é o blues com ritmo, né? O ritmo pode ser tanto levado pelo blues, né? Ou quanto pelo rock, né? Você pode botar distorção, né? Botar outros elementos ali. Botar rebeldia um pouco mais, né? Além do lamento, né? O blues é uma semente muito forte para tudo isso, né? O reggae é a mistura do blues, do soul e do mento. O mento é uma música caribenha, né? De todas as ilhas do Caribe, né? Então, assim, você vai ouvir um pouquinho de cada coisa. Aprendi isso contigo. É verdade. Mais um agora aqui. Entendeu? É um pouquinho da mistura de cada coisa. Então, assim... E no sábado tinha o rock and roll, cara. Eu ia pro rock and roll, já pegava minha calça levezinha que eu comprei de segunda mão na feira. Tinha aquela boca de sina. A boca de sina era na sexta-feira do Soul Music. Aquele estilo Agostinho Carrara? Não, minha calça leves, aí eu com um tênis que eu paguei não sei quanto, um All-Star usado também, do amigo. A gente fazia uns escambos. Que chute. Que chute e bamba, né, bicho? E bamba! E conga, né? Eu vim do Quixute pro Nauru. Mesmo, né? Eu passei pelo Bamba, passei pela Conga, Quixute, aí cheguei no All Star, ia pro show de... Né, o All Star foi o All Star com a calça Cano leve, longo, ia lá pro show de rock, aí eu via BTO, né? Black Manta Overdrive, Led Zeppelin, Deep Purple. Isso que ano, mais ou menos, Isso cara? em 74. 74, 75. Sou de 76, né? Eu sou de 90, aí não tava nem... Aí a gente tem um monte de sentimento guardado por uma pessoa que a gente tem como admiração e a gente vê que é só uma parte do processo, 74, né? É isso que você tava falando. Até você acender um holofote para aquela referência ali, quanta coisa ali ela não passou...
até ela brilhar o suficiente para despertar em você, que vem muito depois de tudo isso. Né? Exatamente. Você Olha só, isso aí, acho que, patrimônio, assim, você é um patrimônio, meu irmão. existe um mosaico de Deus sendo construído até hoje que não parou Não para. e nem vai parar. Nem vai parar. Entendeu? Ele pega aqueles que realmente ele treinou. Você foi treinado de uma forma dolorosa. Eu fui treinado de uma forma dolorosa. Sim, Entendeu? Para olhar para um outro horizonte, para servir de referência. exatamente. Assim como Moisés serviu para Arão. Tá me entendendo, irmão? Exato. Entendeu? Nós somos tudo irmãos de uma semente só, amigo. Sabe? E eu vejo uma política separatista que às vezes coloca negro contra negro e pobre contra pobre. Tá me entendendo, irmão? Essa é a política, para mim, que eu vejo que é a política do mal. Tudo que separa, Deus não separa ninguém. O que Jesus fala? Quem não está junto se espalha, irmão. Tá me entendendo? Então, assim, eu chego e entro em qualquer lugar. Já tomei várias vezes de fuzil na cabeça. Meu irmão, pera aí, parceiro. Eu tô aqui, sou da Federação de Boxe, tá me entendendo? Pera aí, tô aqui junto com o meu amigo Cesário, tô aqui com o pessoal do Muay Thai, da Tropa Thai. Pera aí, galera. Pera aí. A gente tá fazendo um trabalho social aqui na comunidade. Sou Lazão do Cidade Negra, fundador do Cidade Negra. Pera, tirar uma foto contigo. Eu falei, tudo bem, irmão, mas bota as peças ali no cantinho pra ficar todo mundo sair bonitinho na foto. Legal, né? legal. Meu irmão, eu tenho amizade em todos os segmentos da sociedade. Sabe? E você fez tantos projetos sociais maravilhosos, Pô, né? Por anos. que se não, estenderam. cara. Aí eu peguei uns legal, amigos cara. meus saindo de cadeia, sabe? A criança que eu não tinha mais ligação nenhuma com eles. E eu comecei a fazer o seguinte, né, cara? Aí eu conheci o Gideão, frequentando lá o Bola de Neve, né? Eu sempre gostei de ler a Bíblia, isso é uma coisa, uma maior fonte inspiradora para mim, né? Legal. E Busca de sempre foi a sabedoria, Bíblia. né? Exatamente, Busca de é o livro da sabedoria. sabedoria, Sim. o manual do fabricante. Eu penso dessa forma. Exato. Né? E sem contar assim, cada filme, então assim, tinha o soul music, tinha o rock and roll, e no domingo tinha o cinema, né? Que era Bruce Lee, que era né, aquelas pornô chanchada brasileira, né? Mas tinha uns filmes interessantes, sabe? Dia Como Eu Te Amo, tá me entendendo? Tinha Isso uns que época? Eu vi o Rola Letra, o The Summer, The Song, The Romance, The Same, que foi o show do Led Zeppelin, ao vivo, passou no cinema. Meu irmão, foi como se tivesse aquilo ali entrado na minha alma, tá me entendendo, irmão? Se reconheceu na hora ali, meu é Deus, isso eu quero mesmo. viver disso, eu quero ser guitarrista de rock. Aí comecei a deixar o cabelo crescendo, aí contei com o da Gama. A gente que estudava junto, da Gama, vamos montar uma banda. Tinha um violão, comprei um violão na feira de 3 cordas, todo pintado de branco, de tinta óleo. Meu irmão, olha, não sabia de nada, como eu não sei de nada até hoje. A humildade dele é absurda. Entendeu, né? irmão? Moleque. Aí da Gama tocava violão. Faz dele um cara incrível. É o que faz dele um cara diferencial. incrível. Entendeu, irmão? Como Exatamente. eu sou aluno até hoje. Aluno. Eu me vejo É aquela história que a gente sempre chegando fala, com né? uma humildade Melhor todo mundo professor é aquele que não deixa de ser aluno por um segundo. Exatamente, né? Cara, o mestre Hélio O segredo Gracie, está mestre Hélio no Gracie, ensinamento, né? que é onde É. você aprende, né? Ele fala que ele escreveu um livro que poucas pessoas têm esse conhecimento. As 50 virtudes de um homem, entendeu? Né? E a 50ª virtude de um homem, hoje, você vê um homem com 10 virtudes, você vê um homem de caráter, um homem forte, um cara plantado na base. Resistência, tá, né? que pode bater, pode chutar, o joelho vai dobrar, ele não vai cair. Mas a última de todas é você saber aquele momento que é a boa vontade. Sem essa coisa da boa vontade, você não vai ter nenhuma das virtudes. Nenhuma dessas virtudes, ela vai inclinar para algum lado seu, que vai te levar para o teu egoísmo, para o narcisismo, vai te levar, sabe? Quem não se coloca é no invisível, lugar né? do próximo, É invisível, né? Quando invisível, você pega, você não é está tudo totalmente sentimento. contaminado com aquilo, agindo contra aquilo que talvez você acreditaria ser Exato, diferente e fazendo a mesma diferente. coisa porque não teve discernimento. Aquele que né? perde a noção de... Aquele cara que não se coloca no local do próximo, ele perde a noção de senso de humanidade. Com certeza. O cara, quando perde o senso de humanidade, ele já está tomado pelo ódio, pelo narcisismo, pelo ego, É o pela papel. inveja, sabe? É. Por todo tipo de sentimento ruim, está com o coração pesado ou frustrado por alguma coisa que não deu certo. Vai matando por dentro, Matando né? por dentro, ele mesmo tá cheio de podridão. Começa a gerar energia ao contrário, se auto-sabotando, exatamente, então ele fala, não, Exatamente. cara, sabe, eu volta com raiva, volta com ódio de uma carreira solo que não deu certo. Aí eu liberei perdão, o cara Legal. voltou, gravamos um disco, trouxe o empresário da carreira solo, eu vi que as coisas não estavam tão transparentes como eu gostaria de ter. Isso Já- lá, né? No Isso Cidade. lá, exatamente.
sabe? E eu comecei, falei, pô, e eu conversava com o que sobrou da banda de Belford Roxo, né? A Nata, né? A Nata, que eu achava que era a Nata, mas não era. Eu queria também ter chamado da Gama nessa volta, nesse segundo cantor. Então, ele falou, não, se fulano voltar, eu não volto. Mas entendeu? sabe por conta de quê? Você sabe, né? Por quê? Eu sei, por causa da disputa Era o que de ego precisava. de um. Não precisava disso. Eu não acredito que... eu acredito. Eu vou te falar. Fazendo uma leitura geral, Aham. desculpa te interromper, fazendo uma leitura geral, eu acredito que não foi o ego. Eu acredito que já era algo que já estava premeditado. Não, claro, que claro. que ficaria mais Mas difícil, mais difícil botar um plano em ação se tivesse Sim, outras sim, se pessoas não da tiver- Nata exato. que ia falar, meu irmão, não, Sim. peraí, o Não, caminho é escuta, esse. Você vai entendendo Mais as vozes coisas. ali, né? E eu compondo desde É. o primeiro disco. Né? E eu É, sempre Lucas é uma mantendo. poeta, né? Eu tô vendo todo mundo, cada um saindo em suas carreiras solo, outros fazendo os feats com fulano, e eu focado na história do Na Cidade banda Negra. Para e mim tal. foi um pedido a Deus. Meu Deus, deixa eu viver disso. Foi dentro do cinema assistindo um show do Led Zeppelin e dentro dos bailes de black music eu chorava Pô, quando eu via caramba, algumas. meu irmão, Ouvia que Barry isso, White, cara, velho. chorava, sabe? Aquela Love Theme, sacou? Que é um Uhum. tema de romântico Uhum. maravilhoso, Uhum. que encerrava o baile, né? E eu chorava, eu vi que o negócio era uma Paixão missão, pela música, uma né? missão espiritual, cara. Ao mesmo tempo, eu sempre fui muito ligado, né, cara, pela minha necessidade de sobreviver na Baixada, anos 70, 80, sabe? Eu tinha que saber me Uma defender. busca incessante por algo que te Incessante por desse algo- uma noção, Isso, né? então assim, eu posso falar que eu sou um milagre vivo, irmão, de ter escapado de tiro, porrada e bomba. E sabe? uma realidade que Onde eu permeava o frequentei, teu eu te lugar, falei, né? onde eu Também, né? frequentei, que era um lugar meu, como se fosse um berço, que nem Belford Roxo, né? Que nem a Cari, sabe? Que nem a Cidade de Deus, Legal. sabe? Que nem a Rocinha. São várias comunidades. O Recreio. Padre Miguel, Padre Vintém. Miguel. Você ficava lá e ainda tem isso, Até né? hoje, do ficava lá lado em ali frente em Uaíba é. também, né? Passava ali. Cara, eu rodava o Rio de Janeiro inteiro quando era criança, eu não tinha lugar certo para Belford Roxo. Então, olha o... É muita vivência. Vamos olhar por dois aspectos, né? Uma coisa é Claro. ter essa vivência e essa asa de poder circular por toda a cidade. Então, já Exatamente. estava destinado que você teria essas asas invisíveis e o que essas asas poderiam te levar a lugares que poderiam realmente te dar outro destino. Outro Então, destino, Deus, exatamente. no momento em que você se reconhece e fala, é isso que eu quero e pede com verdade, Com ele te dá verdade, ele isso te dá. e não poda as suas asas, permitindo você passar por esses lugares. Exatamente. E aí, mais do que isso, né? Você, além de passar por isso permitido por ele, você ainda estava deixando um legado em cada lugarzinho que você estava passando, sem saber que era isso que você estava Amém, fazendo, amém. e que você também tinha que passar por tudo que você passou, não só de coisas positivas, mas as coisas negativas, entre aspas, Sim, sim. mas que pudesse te autoafirmar Forjar, o quanto exatamente. você é um cara diferenciado enquanto ser humano e tem muita coisa para poder contribuir muito mais do que viver o glamour de uma banda bem-sucedida. De um O destaque, Lazão sempre foi exatamente. músico, o Lazão nunca Entendeu? foi. Você Entendeu? olhar para trás e ter qual a sua história? Aí, que uma acontece? história só de, Você falou- de um você projeto falou- bem-sucedido? Você falou... Tá. Não, Entendeu? É eu muito falei... mais Sabe o que eu profundo. falei, cara? Quando eu vi que eu não Exato. estava mais sendo bem quisto, no lugar onde eu fundei, onde eu ajudei pessoas, sabe? Pessoas se alinharam contra mim, pessoas que eu fui amigo, onde eu fui... Ajudei mesmo, assim, de ajuda de irmão, Lazão, Nossa, eu ajuda, imagino, chorando, cara, eu irmão. imagino, cara. Ninguém me ligava chorando. De madrugada, pera aí, irmão, tô indo pra aí agora. Sacou? Então, pera aí, pô, tem um cara aqui, pô, o cara me pegou, o policial me pegou, pô, fala com ele aqui. Eu falei, irmão, fala aí, irmão, beleza? É tu mesmo? Pô, sou eu, parceiro. Qual é? Não, parceiro, aqui, teu aqui, tá no inquérito aqui. Eu falei, irmão, pô, o cara... Quebra essa de alguma forma. Sacou? O aí, cara é da do melhor bem, forma. irmão. Que parada é essa? Ele, pô, então eu falei, irmão, tem um camarote, um show, do primeiro show do Cidade, pode brotar com a família lá e quem você quiser, que é por minha conta. Meu irmão, quando eu tinha show no Rio de Janeiro, eu não recebia meu cachê. Aí. Porque era todo mundo, meus amigos, todo mundo, irmão. Lazão, a prainha, era Belford Roxo, era todo mundo, não tinha, É. sabe, entendeu? Então, Lazão, aí eu falava ao meu amigo lá, corregedor, o juiz, corregedor, Lazão, eu vou no teu show com a minha esposa. Pode vir a família inteira, a galera do jiu-jitsu, do boxe, do muay thai, da favela, entendeu, irmão? Legal. Então vinha, aí na hora de receber, Lazão, olha só, tu tá devendo
Tem aqui uma dívida de 25 mil pra tu falar, tá, Lesinha, vamos pro próximo show que... A gente vai Canecão, emendar. Esse tempo é brabo, né? Que é aquele tempo que você... Da Ó, você listinha. pode botar convidado, tá aqui tua lista de convidado, mas vai te dar isso. Exato. Aí vai tirar Né? do Vai teu te- cachê. Exatamente. Aí chega, tu tem que pagar, E aí você falou uma coisa que eu levei muito, pensei muito depois de muito passar e pensar e começar a me purificar também, porque foi da forma que foi, né? Até hoje eu tenho contato Você com foi da escolhido Grama, pra com isso, o cara. Ras Bernardo, né? Mestre. Porque a gente veio do mesmo, sabe, gueto, a gente tem a mesma, né? Pouco tempo atrás eu fiz alguns shows com o Ras Bernardo. Legal. Vocês são A bem verdade parceiros, até, né? Legal. A gente Claro, se claro. falou, Da né? Gama a gente se fala de vez em quando, tal. Apesar da distância, né? Eu tenho muito respeito por ele, muito respeito pelo Bernardo. Não posso falar dos outros devido à atitude que tomaram em relação do que eu fui para eles, assim, sabe? Eu fui verdade, amigo, entendeu? Legal. Não tenho sentimento nenhum de mágoa, nem de... Claro que tem uma ferida, está cicatrizando. Ser humano. Mas foi uma forma... Ser humano, meu irmão. Da forma que foi muito cruel, cara. Foi silenciosa. De um lugar onde você não espera, sabe? Assim, porque banda e parceria de muito tempo é que nem família. Cria um laço de amor ali. Eu tinha um amor pelos caras, sacou? Nunca imaginava. Que isso poderia vir de alguma forma, que eu já vinha de uma situação de resistência com Cidade Negra já de um bom tempo. E eu não via, né? Eu via, é um sonho que eu estava tentando manter vivo durante um bom tempo. E eu vi Se que materializou. se materializou, né? teve Muitos seu palcos, tempo. muitos lugares. E aí né? eu estava Foi olhando, muito legal a de repente eu estava trajetória da idolatrando banda, um né? nome que não é para ser idolatrado, o nome para ser honrado e glorificado é o nome de Jesus e de Deus, sim, sabe? sim, Entendeu? sim. E ele me fez passar por esse deserto, Aprendizado. num aprendizado doloroso, Mas mas a verdade não é essa que se Então, conta por aí. mas Eu vou te você falar, entende- só o seguinte, eu entendi, sabe? Mas a verdade tem que ser dita. Eu não saí do Cidade Negra, eu fui excluído silenciosamente por duas pessoas que tinham uma carreira solo já bem antes da pandemia. E isso prolongou durante a pandemia, onde eu consegui 2 lives de 1,5 milhão para cada. E os caras não aceitaram para mim não ter dinheiro ou para montar uma banda, ou pagar um advogado, ou para me fazer alguma coisa. E durante os shows que eu ia, já não tinha contato. Estava todo mundo aparelhado. Músico, técnico de palco, técnico de som, todo mundo aparelhado. Empresário, produtores, todo mundo aparelhado, porque o narcisista ele faz dessa forma. Ele manipula, ele corrompe todo mundo. Essa é a verdade. Ele corrompe, ele manipula, ele compra as pessoas. Se você não fizer isso, você... Eu, de tanto falar a verdade, falei, não, isso é antiético, cara. A gente veio fazer uma turnê, tanto que foi só um disco só. E não rolou mais nada. E aquilo foi me igual. Aí vi que o outro, de olho no lugar do irmão lá, que ia acabar outra banda, fazia parceria com um amigo que eu tenho o máximo de respeito, porque esse respeitou todas as regras do jogo. Eu lembro entendeu? também, Né? essa fase aí. Vou citar o nome, porque ele sabe quem é também. Claro. Eu tenho o máximo respeito. Tem uma por história ele. incrível também. Uma história incrível, que nasceu do Cidade Negra, lá junto com o Nelson Menezes, com o Yuca também, frequentando a Baixada. Espero que a gente tenha esse momento de receber em algum momento. Isso, irmão, assim, eu vejo assim. É. E eu tenho o máximo respeito por essa pessoa, sabe, que agora está em carreira solo, porque a banda realmente, né, teve precisava descansar também. Exatamente. Espero que volte um dia aqui para mim. Estamos né? órfãos, né? Estamos órfãos. Exatamente. Enquanto amante de músicas no Brasil, a gente está órfãos de banda, né, cara? E a aí gente tem que algumas bandas ainda, mas... Só resumindo, né? A história é essa, né? E vou encerrar por aqui, vou falar agora desse processo que eu passei de cura, de onde eu comecei a focar no meu trabalho com as armas que eu tinha. Você acredita na glória da segunda casa? É isso que eu ia... Aí... Chegou no ponto. Você chegou no ponto, cara. Você chegou no ponto Deus tá onde contigo, meu irmão. isso veio falando na minha cabeça. Olha, filho, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Exatamente. Você está olhando para o lado errado ali. Ó. Sabe por que o retrovisor é pequenininho? Para olhar menos. É para você trás. olhar menos para o passado e olhar mais para tua Exatamente. frente, para o céu e para frente, irmão. Entendeu? Foi o que eu fiz. Comecei a olhar, meu irmão, aí formaram uma cortina de fumaça de acusações, porque abandonaram lá em casa, quando voltou da carreira solo, todo o equipamento do estúdio que foi derrubado dentro de uma casa onde ele perdeu. Voltou com ódio, voltou com raiva, voltou com vingança, e falava que vingança é um prato que se come com frio, né? De uma forma fria. E eu cansei de ouvir isso, está na hora da gente bloquear o Lazão, está na hora da gente interditar o Lazão. Falei, cara,
vamos ver isso até onde isso vai dar. Quando eu vi que eu estava isolado, não conseguia falar com o produtor, empresário, as pessoas que me levaram para um lado, né? E quando eu vi que eu acionei um advogado, né? Que eu pedi para ele fazer uma coisa. Realmente deu. Não, falei ver que eu estava isolado. Aí eu vi que na pandemia cancelaram as 2 lives, que seria a sobrevivência da minha família. Aquilo ali para mim foi desumano, tá me entendendo? Porque assim, em plena pandemia, você tirar onde estava todo mundo, o mundo inteiro estava todo mundo lacrado, live, todo mundo era o único lugar de escoar as ideias. Né? Esse dinheiro iria ali 20%, 25%, alguma porcentagem ou para a CUFA, sabe? Central Única das Favelas, ou ia para a Sociedade Protetora dos Animais, tá me entendendo? Ou iria para algum lugar onde... Sim, destinado como o projeto vem, né? Ele vem crescendo nessa visão de exato. fortalecer, então, de assim, chegar a ter outras e aquilo para né? mim deixou bem claro como estava sendo assim, de repente, cara, eu não estou com essa frequência. Eu vou judicialmente buscar isso. E esse advogado, em vez de ele fazer a quebra de contrato dos dois, que os dois quebraram o contrato. Que aí você não estava na live, era isso? Eu não que te tiraram da live. Não fizeram a live do Cidade. Não teve live do porque Cidade se faz a live, era um registro atual. Exatamente. E você poderia dar continuidade, independente da banda, dá para fazer. Não. Faz a live, passava a pandemia, olha só, Lazão, tá acontecendo isso. Segue aí, se você catava tudo que gerou daquilo ali, eu não quero você mais na banda, então me aposenta, cara. Entendeu? Me aposenta que eu vou ter uma forma, vou continuar compondo as coisas que eu sempre fiz para mim. Uma pergunta, daqui a pouco a gente avança também. Só para chegar ao resumo. Foi o que estou fazendo agora, a glória da segunda casa. A glória da segunda casa. Então, o foco todo foi direcionado por uma cortina de fumaça, que eu direcionei o advogado para a quebra de contrato dos dois, né? E ele foi lá no NPI, porque o fulano de tal pegou o nome, né? E me excluiu da banda silenciosamente. Mandou entregar minha bateria lá em casa. Então, nessa fase que eu passei, eu vendi muitos instrumentos. Vendi todo o meu estúdio. O NPI só foi feito agora há pouco tempo? Porque renova, né? Tem essa coisa de a cada 10 anos renova, vai ter que renovar. 2018, é mesmo, cara? 2019. Sabe? Eu já não tinha. O meu último show foi em 2019. Mas é possível fazer isso, cara? 3 pessoas envolvidas e aí depois, quando vai renovar, uma só chega lá e não exige a presença das outras? Quando se aparelha alguma coisa, existe o aparelhamento do estádio. Eu falando essas histórias, quando você está todo mundo aparelhado, alinhado. Existe também o aparelhamento empresarial, existe o aparelhamento da família, quando a família está unida num só propósito. Exatamente. Sabe, você vê muitas guerras de família, tanto na Itália quanto lá no Nordeste, né? Tem tudo isso. Exatamente. Às vezes você, meu irmão, o que é isso, cara? O que é? É que está todo mundo destinado a eliminar alguma coisa, ou buscar algum tipo, ou derrubar, ou construir alguma coisa positiva. No caso, tentaram me derrubar. Eu estou aqui, graças a Deus, focado num novo trabalho, olhando para um outro horizonte. Olha como é que Deus ele me moldou de uma forma que eu falo falo mesmo, olhando para a câmera. Sabe, eu perdoo essas pessoas porque eles simplesmente, eles foram infelizes de perder um cara incrível que ajudou a construir isso. Eles foram funcionários, simplesmente. Entendeu? Eles foram funcionários. Eles não têm nem noção do que eles fizeram. Entendeu? Eles foram funcionários para que a verdade viesse à tona, sabe, entendeu? Porque assim, quando você tem um amor por uma coisa, você dá a tua vida por isso. Entendeu? Agora, sabe que é muito sério, né? Você mexer com a família dos outros, né? Tirar o sustento de uma família é tirar quase a dignidade de um homem, entendeu? Mas um homem que tem Deus, sabe? Não foi porque é um nome marcado no reggae, a banda Cidade Negra, sabe? Eu não vou idolatrar o Cidade Negra, vou dar continuidade no meu dom que Deus me deu e na luz que eu tenho, disso, né? que é muito que vem muito antes do Cidade Negra, era Lumiar ainda. A gente já estava compondo todas essas músicas que estão tocando nas rádios hoje em dia. Até você me falou isso ontem, e você ainda falou isso. É uma nova fase, mas você falou isso ontem, por isso que eu tô reforçando. Ele falou, mas eu não posso esquecer o que eu construí. O que eu construí. Então, isso mas, é fundamental. Tem uma linha de raciocínio que é não esquecer do que construiu, mas entender
entender que o que foi construído não processo foi uma não foi em banda vão, chamada não. Cidade Negra. Exato, O que foi. foi construído foi uma estrutura uma gigantesca estrutura que nenhum gigantesca. dinamite conseguiu derrubar, porque senão você não estava aqui. Exatamente, Senão você não estava com irmão. essa parceria, Eu vou te falar, um trabalho, um eu- projeto novo. Eu vou além, sabe assim, tem até uma música, eu tô querendo lembrar aqui que eu tô meio... agora voltando ao meu habitat natural, Sim, né, sim, que é sim. sempre de estar nas rádios, estar em podcast, lugares falando o que eu sempre preguei, sempre falei, que é a mensagem de já, Positividade. que é a né, positividade, sabe? Eu quero compor essa música que a gente começou aqui, é uma Muito música bonito. nova que a Parabéns. gente vai estar Parabéns. Qual o lançando. nome dessa música? Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Então, assim, acho que Deus me preparou e me fez passar por um processo. Eu tô com vários processos judiciais que fizeram uma cortina de fumaça para esconder essa covardia que fizeram comigo. Eu sou muito mais forte do que vocês imaginam, tá? Meninos, tá? Que Deus tenha misericórdia de vocês, tá? Porque Exatamente. Jesus perdoa, o jiu-jitsu não perdoa, tá? Então, assim, quem me conhece, eu perdoo. É claro que eu sou um cara treinado para se Não vou entrar em outros assuntos polêmicos. Não vou entrar em assuntos Mas eu polêmicos. entendi. Assim, em toda família tem briga, Sim, toda claro, família tem claro. problema, irmão. Mas são Sabe coisas assim, que a humildade ela nada tem que que o prevalecer, nada independente do que que gera o venha- rompimento, Nada né, que meu venha irmão? poluir seu coração. Nada A que venha verdade absoluta carregar sobre uma tudo, marca negativa no entendimento. teu coração, Sim, sabe? sim. Hoje eu estou compondo e vou compor agora para mim, agora a primeira dupla de Hoje reggae. não, você não parou de Não compor. parei, eu nunca parei de Cada compor. pedrada, mano, Agora, que ele mostra no estúdio. Uma eu falo, amiga de "Que São isso, Paulo, velho?" que futuramente vocês vão conhecer, vocês dois vão ser a primeira dupla de reggae, de cantores de reggae do Brasil. Olha aí, fazendo Virou história uma de- dupla de reggae. Virou uma Então, dupla de reggae, então. cara. Olha aqui. Porque a gente tá Olha, fazendo o nosso feat, a gente né? tá fazendo Cada nosso um em feat, carreira tá também solo. Aí, produzindo. gente, por que a gente não vai fazer um projeto desse, velho? Vamos Então, se unir pra botar um o cara tá projeto na produzindo. rua. Estou aqui cara. para poder somar com vocês. Meu irmão, Pô, e tô você muito abriu feliz de essa poder porta estar pra aqui gente com mostrar vocês, e falar essa pô. verdade. Conhecer esse monstrinho aqui, ó. Por favor, meu irmão. Que por nada, favor, Conhecer esse nada, monstrinho irmão. aqui, entendeu, Que irmão? legal, Sabe? cara. Né? A gente tem um trabalho assim. Aprendi com o monstrão aqui. Eu falei, meu irmão, esse cara inteiro. O cara, eu falei, cara, não, nós vamos morir na França, lá na França, não sei o quê. Pá, eu falei, eu conheço. Foi nosso Elas primeiro vão show. o mundo todo. Tu Primeiro levou de show biclipe nosso. pra Belfort Roxo. Levei de biclipe pra Belfort Roxo. Vou te falar, eu não só levei de biclipe pra Belfort Roxo. Poucas eu pessoas levei têm de- isso no currículo, você sabe. Ô, irmão, né, eu levei de meu irmão? biclipe pro Morro da Palmeira, irmão. Pra descer de patinete lá de cima, que nem eu descia, rolando de pneu É, até. muita história. Tá doido, De mano. pneu. Ele falou: o que é isso? Eu falei: isso aqui é patinete. Na Jamaica não tem, irmão. Na Jamaica não tem patinete. Falei: é que aí pegar. Qual é o nome aí do me projeto hoje? Projeto, não falo a música em A si, mas música esse do- projeto que vocês Agora, estão trabalhando atualmente. É Lazão e Moraes, porque a Lazão gente e se Moraes, uniu, são duas exatamente. carreiras solos, porque a gente conversou muito sobre isso, Isso. assim. A gente, eu tenho minha carreira solo, o Lazão também tá entrando em carreira solo. Eu falei, acho que mais legal é a gente se unir, porque assim a gente divulga cada um tem um propósito, Que é. sem justamente essa ideia de amarrar a coisa, da gente falar assim, não, vamos montar uma banda, porque a gente fala muito sobre isso, né? Certo. A liberdade. Porque se a gente monta um projeto desse, eu falei, se você tá entrando em carreira solo agora, Lazão, é um processo que a galera vai saber que você tá vindo. O que vai vir de gente te convidando para fazer feat, para cantar uma música aqui, uma colar. E aí não é aquela coisa, a gente não quer essa coisa de banda. O Arlindo que me falou isso, ele falou, cara, eu amo banda. O Arlindo fala isso do fundo de quintal de uma forma muito doce. Ele fala, é difícil falar isso, mas bandas às vezes, ele fala assim, às vezes banda tem duas alegrias, uma é quando começa e outra quando termina, porque é muito difícil você lidar quando é muita coisa envolvida. de verdade. E aí a gente entrou nesse processo de ser Lazão e Moraes. Aí o projeto vai ser o Tudo de Claro, Bom, né? claro. Que a gente vai dar início. Só que isso já foi virando. De um single, foi virando um álbum. A gente agora tá começando a planejar um álbum. Então, assim, vai sair muito fruto daí. E aí o Lazão Exatamente. continua lançando coisa nova também dele. Já vem umas coisas já por fora. Eu também tô lançando coisa Mas o fora. foco agora Mas a inicial, gente tá nesse trabalho aí. A gente, inclusive, que essa ideia foi essa pessoa lá de São Paulo, essa amiga, A Madu, né? a Madu, né, que realmente, um beijo, Madu, eu não queria falar, mas já revelei que você é nossa empresária. Madu, que Madu, maravilha nossa apostar queridaça, nesses caras. Nossa queridaça, exatamente. Que maravilha, E velho. a Madu é lá da Show Livre, né, cara, de São Paulo, ela abraçou a gente, falou, não, cara, vocês são, assim, a primeira dupla de cantores
de reggae do Brasil. Assim, não tem uma dupla Olha de que cantores de honra reggae minha. no Brasil. Olha. Né? Então, assim, cara, ou vocês olha estão a juntos, honra. vocês não... Agora, tem que ter uma Olha a banda. honra. Como é que tem que ter essa banda? Alguém que saiba tocar reggae. Sim, É. com Então, certeza. já sei as pessoas certas Legal. a quem vou chamar Sim, pra estar nesse compor o feat com a time. gente. Exatamente. Sabe? Legal, Né? legal, Vai- Tem legal. pessoas bravo. aí que morou na Jamaica, um baixista amigo meu que morou na Jamaica, não Uhum. vou revelar os nomes pra ninguém, né? Que morou em Londres também, que Sim, tocou com sim, grandes sim. nomes do reggae, né? Assim como também eu, né, conheço pessoas também que tem sabe também fazer Vai o ter feat. noção O exatamente bagulho, do que vocês olha estão só, construindo, né? Sabe a história do Cidade Negra? Eu acho que vai ser a Mais ou menos continuidade ali. de uma forma diferente, não com esse Não, nome, mas a continuidade dessa a essência, ela é A o intenção, propósito, o né? propósito é fazer e levar essa mensagem para o mundo inteiro, numa É. turnê internacional dessa dupla de cantor de reggae. Exato. Primeira dupla Conta de comigo cantores aí, de reggae. conta comigo até onde Graças estiver aqui, a meu você, irmão. De Sagaz, verdade, nome cara, de tô estudo, muito meu irmão. feliz, cara. Sagaz, dentro da favela. Meu irmão, Cara, não é qualquer um que recebe esse tamo nome, junto, não. meu hein? irmão. Vou te falar, tu sabe Tamo disso, né, junto. irmão? É. O Eu cara sou se muito chama feliz, Sagaz Deus. dentro da comunidade. Não é? Meu irmão, já passou por Tem uma várias responsa, cicatrizes em vários tem uma lugares. responsa muito grande. Eu sei Vários disso. combates. Porque as pessoas se aproximam de você e ainda acha que você se auto-intitula alguma coisa que te leva É. além da sua capacidade. Pô, Exato. E a gente se depara com diversas portas que vão fechando, Vão porque no fechando. momento em que vê que você é um cara que tem habilidades, que você tem de Deus o dom para determinadas coisas, as pessoas, antes de trocar com você, elas já se sentem ameaçadas. Isso é Exatamente, muito comum, a gente exato. sabe disso. E Então, vou te dizer uma coisa. Nós temos uma. Como é que eu posso dizer isso? Vou dizer uma coisa: coração bom não é coração bobo. Quem me conhece sabe disso. Eu me entrego realmente, Exato, de verdade. Ele sabe A disso. gente faz isso. A gente né? vira Uma mais entrega melhor, de né? alma. De no alma, irmão. É estúdio. meio-dia. você pede, você assume Você a assume, responsa, vai pra exatamente. dentro, tá ligado? Exatamente. Entendeu, Vocês bicho? estão Agora- cansados, produziram a Agora, noite meu toda, irmão, velho. o combinado Tão aí, não tá sai ligado, caro velho? pra ninguém, bicho. Exato. Não tá afim, fala que não tá afim. É. Exato. Sabe, não isola, Foi assim não. que a gente- Eu acho que o isolamento, Flávio, foi o a nossa primeira isolamento, conversa a que a falta gente de teve. comunicação, sabe, de uma forma silenciosa. Autossabotagem e a sabotagem. Que você tá Exatamente. contando, você tá ligando, tá pedindo informação. 1 mês, 2 meses, ninguém te comunica nada. Aí você vai no lugar, espera a pessoa não aparece. Aí você finge que vai embora e fica num barzinho Tem com um uma artista falta dessa de pessoa. É o comprometimento. Aí aparece o cara, que a gente e o cara tem. tá lá no meu estúdio lá e passa pelo teu carro, caveirão todo pintado de colorjete, sacou? Porque o bagulho tá doido mesmo, não dá pra pintar a Essas pintura. histórias do passado, né? Não agora, irmão. Aí, de repente, É. pô, o cara vai, estaciona o carro do lado, onde Ah, o tá, barzinho, isso aí tô foi lá no com um negócio amigo lá dele, um amigo artista, tomando uma cervejinha. Lá Pô, meu, do tu me coisa mostrou um lá. lado que eu não conhecia. Pô, que Meu legal, irmão, tô aqui meu irmão. pra servir, que nem Jesus serviu. O Lazão é Entendeu? esse coração. Eu não vou entrar em conflito, mas eu fui ali para conversar como um profissional, já que eu tinha um fitzinho em andamento, né? Tá certo. Com essa pessoa que eu também não vou revelar, não tô aqui Não, para não, jogar, não, claro, sabe? Eu não claro, tô claro, afim. claro. Foi lá, Eu tô aqui para exatamente. fazer meu trabalho, meu corre Então, mas assim, tem uma coisa que é saber muito levantar perigosa, minha- né? Que a gente acaba passando, a coisa do coração, né? A gente tem, a gente emocionalmente falando, envolvido, quando a gente está lá no nosso processo inicial e pedindo a Deus tanto para abrir os Tanto caminhos, pra Exato. buscar a gente está caminho. colocando tanto coração Tanto naquilo coração como desejo, naquilo, que a gente irmão. se reconhece e Não, consegue e visualizar respeito, aquilo. exatamente. Exato. Que tem uma coisa que é muito importante, que é uma visão de como é esse processo que a gente quer entrar e que a Exato. gente esquece de pedir a Deus a Exatamente, sabedoria. Exatamente, Exato. sabedoria. Eu quero Exato. muito aquilo, tá? Mas você está esquecendo de pedir Exatamente. visão para Exato. passar por esse caminho para chegar Exatamente. até onde você quer. Essa E foi a aí, primeira conversa que a gente teve. Exatamente. né? Quando e a nesse gente caminho montou você esse vai projeto. encontrar com pessoas assim. E aí é É. muito doloroso você olhar para trás e falar, putz, bem que eu encontrei mesmo pessoas assim. Eu É. não precisava disso, com todo o amor que eu tenho. Exato, Com exato. tudo que eu exalo e quero de melhor para as vou te É, falar, porque eu o vou pior te da falar. banda não são os músicos, não. O pior da banda, a gente fala muito isso. Assim, o pior da banda é todo o entorno. Exato. É o entorno, cara. É a dificuldade do É- entorno. é a um monte de gente quantidade falando um de- monte de de coisa coisa, pra um lado, pra um exatamente. O outro. ego vai inflando mexendo de com um o e ego, de outro a nada. quantidade tá Leva um nas pra um costas que cantinho você no vai jantar, levar. leva o Meu outro. irmão, eu cansei de ouvir isso, meu irmão. A tua Exato. música Pensamento me curou de uma depressão, me livrou Meu irmão. de Pô. quase suicídio. Sabe o que é? Sabe assim? E eu sempre ouvi essas coisas e meu ego nunca inflar de uma forma, de maneira exato. nenhuma. Agora, o amor de subir no palco e fazer um baile,
Meu irmão, eu História. continuo até hoje, eu vou fazer, irmão. É Eu vou continuar Vamos fazer fazendo, com entendeu, tudo. irmão? Sabe? Exatamente. Ou na bateria tocando, papai do céu. entendeu? Ou Não, cantando, eu vou cantando tocar pra bateria, caramba, vou né? cantar. Eu vou continuar fazendo baile, não adianta me bloquear, não adianta falar, Mas não vai, interditar é o Lazão. impossível. Desculpa, Não meu irmão, vai. só que ele pode me Impossível. interditar. Não tem é como. o meu criador, Não, só ele nosso tem o poder criador. de fazer Eu isso. com meus Exatamente. irmãos aqui para Tem dar algo dentro continuidade. dele desde cedo Claro, que irmão. impede ele, mesmo que se passar pela cabeça, não deixa, o coração não vai deixar com que ele entre nessa vibe. Por quê? Porque Não. ele sabe exatamente o que levou Não, ele o a ser Lazão quem nunca ele teve é, essa vibe, o amor que né? ele tem Nunca pela teve. parada. A gente pô. nunca Até teve mesmo essa vibe. Situações mesmo reais, assim, sabe? De você ver que, pô, o cara tá meio. Sabe? Eu gosto de pegar onda grande, né? Viajei para Havaí, pra Costa Rica, pro Japão. Pô, que Todos esses legal, lugares eu né? peguei onda. Que Não teve legal. um lugar que eu não peguei. Em Portugal eu peguei onda, água gelada. Eu conheci a Praia do Norte, do lado de Nazaré, em 99, 90. Coisas que a Numa música turnê dessa faz, da né, Europa meu que irmão? terminava Coisa que a em música Portugal. leva pra cada Não dá. lugar. E um amigo me levou na Costa da Caparica que me levou para tinha um lugar onde tá frete hoje, fletezinha, 2, 3 metros e é surf e combate. Vamos lá, eu falei, vamos embora. Josafá, lá de Portugal, de Lisboa. Que legal. Um abraço para o Josafá, espero que esteja bem, de saúde, né? Que legal, irmão. Em todos os segmentos, em todos os sentidos. Fomos para a Praia do Norte, meu irmão, quando eu olhei aquele negócio, Gigantesco. aquela bancada reta de beach break, né, cara? Aquela areia dura, né, cara? E depois, onda. Paredão Como é que a gente entra nessa... gigante. Vambora, irmão. Eu sempre Encarou, pô? sempre de né? monoquilha, longboard de monoquilha. Ele de pranchinha, ele furando as ondas. E eu falei, rema pra cá. Eu era tarde dele, soltava a prancha com strap dessa grossura. Vamos pegar uma onda lá em São Aí, Conrado, lá aí com a eu falei, galera. "Pô, lá, onde meu é que a irmão." gente para, meu irmão? A hora que você quiser, pode dropar. Eu falei, meu que irmão, legal, vai ser cara. E é aqui, só né? ondão, Que tem legal, foto, tem cara. vídeo, né? Tem Hoje só- ainda só- tu se arrisca ainda? Pá, Cara, hoje dá eu uma tenho abraçada. nadado, eu tô com eu tô tratando de um procedimento na coluna, que eu vinha tratando já desde Coluna da época do sinistra. Cidade Negra, né? Por causa de muito tempo tocando bateria, efeito chicote, Sim, né? sim. Pra boxe Sei também qual e é, tal. sei qual é. Várias quedas Tá no também. processo? Exatamente. Tá no processo? E aí esse tratamento foi interferido devido a esse boicote que eu sofri, né? Então, e assim, agora continuo, mas sei o que eu continuo fazendo? Eu continuo fazendo nadando sem pé de pato em mar que eu entrava só de prancha, 2 metros, 1,5 metro, 2 metrão, entendeu? Então não Mas vou na continua, mas vai de né? peito, Continua. hoje vai de peito, hoje... de peito, mas sem pé de pato, assim, sobrevivência só mesmo, você legal. e o Tu Espírito entrou Santo essa de semana, Deus. né? Entrei, Essa semana entrei. foi. É. Até o que ele falou, rapaz, Lazão é doido, ele Pô, vai eu ali tenho uns embaixo amigos, e cara, vem descendo. tem uns amigos incríveis, assim, 12 pega horas, onda, 8 cara, horas, assim, né? a rapaziada É. lá em São Conrado, Mister, beijo pro coração Pô. do Mister, que faz um trabalho social incrível com a galera Pode na crer. praia, tem uma rapaziada que se organiza em torno do cantão de São Conrado ali, o pessoal do Legal. Salvemos São Conrado, é uma galera que sempre É se verdade, inseriu é o verdade. surf pra molecada da favela, Pessoal do e aí, Vidigal ali, tendo tá você querendo. da música e também no Cara, surf, isso me máximo conecta respeito a e essa me deixa galera, assim, exato. O Lazão é numa nosso atmosfera bem surfista legal. faixa preta. Pô. Cara, a gente sempre teve uma ligação. É. Vamos fazer um sonzinho, qualquer armar um sonzinho lá em São Vamos. Conrado com essa galera. Claro, pô, Vamos com falar com a certeza. galera, Vai ver se ser a um gente prazer, consegue vai ser um brincar lá. prazer. Com... O Gabriel tava sempre lá com essa Gabriel galera. é um dos incentivadores ali, tá eu sempre sei disso. isso. Isso O é Gabriel, muito a gente maneiro, pegava onda cara. junto, o Gabriel tá subindo da praia, eu não Vou sei falar, se... e é uma eu vou galera- até mandar um recado pro Gabriel. É uma galera de guerrilha, isso, mano. Vamos o Gabriel tentar é criar uma brother. brincadeirinha, Eu isso. Eu queria saber se o Gabriel, se ele se recuperou daquele acidente lá no Grumari, eu creio que sim. Né? Eu tenho orado muito. E aí, Gabriel? Muito por ele, Gabriel. Gabriel? Aparece na praia, Gabriel, pensador, meu irmão, eu te amo. Que legal, Tá, tamo aparece junto, pra- meu irmão. Cola aí Só com a queria saber se gente. você tá bem, cola aqui também no Com certeza, no com Favela Eco certeza. Brasil pra Vamos trocar pensar ideia. junto, depois a gente troca uma Que ideia foi como é muito que a sério gente... o acidente que ele sofreu lá, né? lá no Grumari, Não, entendeu? ele é um cara... Aí teve até de fazer uma cirurgia, eu acho que não vale a pena entrar em detalhe. Provavelmente tem quanto tempo, mais ou menos? Tem uns 15 anos, mais ou Não, menos. tá melhor, Acho porque que já cruzou, já foi, ele já tá foi. na praia já lá com a cicatrizou, rapaziadinha. já ele tá- cicatrizou, teve de botar um... É, o time ele tá lá na praia com a rapaziadinha. Ele tá com continuando bem, eu certeza. sei que ele tá bem. Tá, tá. Agora- Beijo, Gabriel, pensador, máximo respeito. É isso aí. meu irmão. Máximo, Vamos nos máximo ver, vamos nos respeito, ver, nosso com certeza. poeta. Agora, para responder aquela pergunta que você falou do nome do projeto, Sim, uma coisa é. muito legal, assim, que a gente trocou essa ideia, né? Eu falei, ó, Lazão, com toda a humildade possível, que eu quero sugerir uma ideia. Vou falar uma coisa que não é pelo objetivo. O Lazão, sim, ele já rodou o mundo, ele sabe onde pode chegar. Uhum. Eu, que sou um garoto, tenho a metade da idade dele, eu só aprendo.
E aí a minha sugestão foi, eu falei, por que a gente não se espelha nesse movimento do Bob Marley e The Wailers, que é uma mistura, É verdade. né? Ele falou, pô, é um caminho, vamos por aí, que aí a gente consegue se Se unir encontrar. pra fazer... Aí eu falei, pô, Aí foi quando eu expliquei pra ele Aí ele que falou, o Bob, Bunny é que o meu Bob Marley e The parceiro. Wailers, eles são aqui, inicialmente, os Wailers é uma família, né? era um trio vocal. Era É. Bunny Wailer, Peter Tosh Tosh e Bob Marley. Marley. Eu Exato. falei, cara, Exato. era um trio vocal na Jamaica, que na Jamaica não tinha as bandas, tinha os trios vocais, né? E as gravadoras que gravavam, né? Era Sim. os The Congos, que eram, né? Sempre cantando junto aquelas vozezinhas, né? No, fish and matter, E aí no. vem os backzinhos, cada um entra em determinado é. As momento. trios, exatamente. Os Que Three era, Little Birds que vieram depois, exatamente. né? E aí o que aconteceu? O Bunny Wailer, o Bob Marley queria sair da Jamaica, né, com os Wailer, né? Então, assim, o Bunny Wailer ficou na Jamaica e Bob Marley saiu com o Peter Tosh em turnê com os Wailer. Então ficou Bob Marley e Wailer, É. né? E aí Bunny Wailer continuou dando carreira. Eu tinha uma foto. trajeto. Você vê os do discos Bunny estão Wailer. todos assim, né? Eu tenho uma versão do Bunny Wailer que eu gravei. Quase Mas todo você mundo. Você E o trabalhando Brasil com um cara inteiro desse. não conhece. E eu vou regravar essa versão, porque eu pedi pessoalmente para ele se eu pudesse regravar. Eu tenho uma foto com ele nessa situação, quando eu pedi que ele era uma escola. Ainda faz pra uma mim, um brincadeirinha mestre. com essa foto aí. E- Não, já tá onde a gente colocou na. Colocamos na rede. Ele partiu já, legal. tá no braço de Já. Mas eu falei, Legal, posso fazer For On The Million, cara, uma música linda, uma música de amor, que você é uma em 1 milhão, sabe assim? Sabe, eu não sei onde estou, Que só o legal. sol que brilha, já amanheceu, sabe? Né? E só mais uma vez, uma vez, uma vez. Só mais uma vez, mais uma. Então dance reggae now, meu irmão. Parará, pá, pá. E não foi só apenas um encontro. Ui, já sei onde estou. Não, é maravilhosa. Então não fiz a tradução da letra, né? Você Eu cantou tenho ela uma- exatamente como. Não fiz, Não, fez uma fez a outra versão. onda. Fiz Criou uma outra uma. onda. Só fiz uma pegou ali, adaptação, só pegou a. pra poesia e pra realidade que às vezes você está sentindo, ou você tem uma visualização de como pode ficar isso de uma forma sem perder aquela atmosfera, sem perder aquela beleza e aquela essência daquela música. Que entendeu? legal, cara. Esse que legal. eu tenho, Aqui, sempre ó. tenho Tá esse vendo a respeito. referência? Entendeu? Aí Em termos você de vai ver versões de aqui, ó, música. o Is This Love, por exemplo, ó. Aqui, ó. Sacou? Rapaz. Entendeu? E pra mim, eu falei, eu fiquei doido, aqui mostrando pra ele, né, que o... Essa aqui já é a formação Entendeu? já do Bob Marley. Já é pra frente. Aqui, ó, aqui tá, Cara, eu ó, fiquei 2 semanas é. tremendo. Eu falei pra ele, né, depois, Mas eu tu falei, não- pô, bicho, eu não tô acreditando que eu tô trabalhando Mas aí, contigo, é isso que eu Lazão. tô falando, mano. Então hoje é o momento em que você pode olhar pra trás, mas não olha mais como com peso. Não, não, da dor, por quê? Não, momento Porque. É o que não matou, fortaleceu. Acho que é isso, eu né? acho que que até não me mais um derruba, pouco, cara. fortalecerá. Você, quando você Eu olha sou- pra frente. Tudo fala- isso virou poesia, Ó. amigo. Acredita nisso? Que tudo isso virou poesia. Mas entendeu Tudo a isso virou importância? Se poesia. você olhar pra trás com dor, você diminui a Não, importância momento desse algum, processo para momento pessoas algum. como eu, É. pessoas como ele e outras pessoas que você vai Claro. alcançar que você ainda não pôde alcançar até Claro, agora. amigo. Você Porque saca... da você definição, foi né, escolhido mano? para isso, não foram os Exato. outros. Exatamente. Os outros podem estar fazendo filme, fazendo série, Deixa fazendo pra- pontinha em não. novela, fazendo especial, podem estar fazendo o que é. E quando perguntar A a minha história missão, sobre. mano. Exato. Conta uma história Ó, vou- pra mim, só vou vai puxar um contar gancho. sobre esse glamour, porque é só o que Exato. tem. E o que tem Exatamente. de realidade paralela à vida que continua e não para, é só um passado que não existe mais. Que não existe mais. exatamente. Entendeu? É Você legal contar o que tem de diferente. bom. O seu Eu paralelo, ele aprendi- continua aí. Assim como sendo também vida, passei meu por um irmão. curso no Exército de sobrevivência, meu irmão, outro tipo de sobrevivência, um dia atrás do outro, com a sua família do lado ali. Meu irmão, vou te falar, É outra o história. bagulho é doido. Você tá sozinho no combate na selva, sendo treinado, com observadores de conduta, você com fome, te observando como você vai montar uma armadilha para pegar o animal, para comer, para abrir o animal, sabe? Pô, tem um processo você tirar a vida de um ser vivente, tá me entendendo, irmão? Né? Tem um processo, sabe? Existe uma forma. Eu me preparava psicologicamente para tirar a vida de um animal para comer. Era para comer, não era por maldade, não era sobrevivência, irmão. Selva, Entendeu? né, que chama, né? Selva, sacou, Selva. irmão? Por isso que eu Foi tenho. fazer Né? selva. Eu sempre falo isso. O osse, né, do jiu-jitsu de respeito, ou selva para quem sabe sobreviver no meio do combate. Entendeu, irmão? Onde você não tem nada, só tem Deus e aquilo que você aprendeu. Agora, com a sua família,
em plena pandemia, o bagulho é cruel. Tá me entendendo, irmão? Sabe? Você é a história bíblica do tempo moderno, meu irmão. Por isso que Exato. seu nome é Lázaro. E a Lázaro, É, e Deus total. me ressuscitou mais uma Entendeu? vez. Eu É tive exatamente sabedoria isso. de passar por isso, apesar... Toque em tudo, mas não toque na vida dele, porque na vida dele é que estava fé em Deus. Exato. E você Ó, manteve e o eu seu mantive amor minha pela fé, sua, meu irmão. Minha pela fé- paixão que você tem. minha fé Você pode me- contar pra gente aquela história da estrada? Você conta pra ele essa história? A estrada... Ó, pô, cara, essa foi nesse música curso, me curou muito, assim, né? Acho que curou Legal. todo mundo, né? Tantas músicas. O pensamento, né? Quer dizer, o pensamento que Lazão escreveu é uma coisa que, assim, é de outro planeta, né? Tipo, o pensamento é o fundamento, eu ganho o mundo sem sair do lugar. Cara, eu fui para o Japão. É incrível. A estrada é uma coisa que é cura pra todo mundo. Você não sabe, ó, aqui, ó, todo arrepiado. Você não sabe o quanto eu caminhei. Exatamente. Tu é patrimônio nosso, meu irmão. Exatamente, é Tu patrimônio da nossa. Eu meu chamo de irmão, baluarte não existe da o que é nossa isso, música. não. Tu tem que falar, É eu sou. patrimônio. Eu pedi a Deus e ele me deu. Eu sou Exatamente, patrimônio. exatamente. Porque senão, se Graças você a fala Deus. quem sou, aí eu olho pra mim e falo, Senhor, me capacita. E aí amanhã ou depois alguém reconhece e eu vou falar, nada, que isso? Não, nós temos que saber Exato. quem são o nosso É, peso, não, nossa exato. medida, Reconhecer velho. nosso Quantas valor é muito vezes você importante. já não se curou também? Você não sabe o quanto eu caminhei Pra pra chegar- chegar até aqui. Eu tenho... Eu agradeço cantava essa música história, desse Ele cara. contou Eu essa tinha uma história pra banda. mim. Eu tive uma banda Eu por abri a 7 show com anos, essa música. na favela chamada Filhos da Nação. Sim, Uau. sim. E tem uma música chamada Na Cidade dos Homens de Preto. Olha só. A referência, Aham. Filhos da Nação, é por uma ideologia popular, mano. Quem Claro, somos enquanto exato. uma parcela da sociedade vivendo numa nação, né? O lado que julgo- paga imposto. Exatamente. E Não o lado que recebe. o nome da música sempre como uma visão geral sobre a referência musical que vocês trouxeram enquanto banda. Caramba, Cidade Negra, mano. Imagina, Cidade Negra onde só os pretos agora estão como? Os caras Exatamente. estão Foi assim quebrando que um tabu, aconteceu. meu irmão. Os caras, olha, Isso que aconteceu. Olha como é que Deus trouxe lá de Londres, da BBC de Londres, a ex-esposa do Herbert, a Lucy, como repórter, e em pleno boom do rock and roll. caramba, essa galera Olha da essa família da história. Herbert Viana fizeram muita coisa, porque o Marlboro recebeu uma bateria, Sim, a sim. primeira bateria que ele teve do irmão do Herbert Viana. Olha só. Meu irmão, o Herbert foi o cara que deu a primeira guitarra pro Da Gama. Então você tá vendo de Belfort Roxo. Como é que Ali, é o negócio? exatamente. O Da Gama recebeu uma guitarra de presente do Herbert. A gente tem como Paralamas Nossa, como uma referência que isso, de banda, de união, de família. É. A gente sempre teve essa visão, assim, entendeu? Né? Eu não tinha bateria lá na Baixada, então o cara fez uma bateria em casa mesmo, um marceneiro lá, né? Que eu tinha que comprar, quando furava a pele, eu tinha de comprar uma 14, encaixar ali dentro na martelada e parafusar, entendeu? Então, assim, foi através da Lucy, uma reportagem da BBC de Londres, que virou um documentário no horário nobre na Europa e na América, né? Uhum. Onde o presidente da CBS Universal falou, não, estou... Mas foi já com essa música aí? Foi com o Lumiar ainda, não, isso aí isso foi lá, né? como Foram os aconteceu. 3 primeiros álbuns. Foi quando a coisa estourou lá atrás. E Lá no essa Falar a música? Verdade, E a última- história dessa já música? Estrada. Depois, já Quando é 20 essa anos história depois, da tá estrada? mais ou menos. A estrada. 20 anos depois, né, que foram 40 anos de Cidade Negra. Então, assim, a estrada estava no meio desse curso de Isso foi- antes. é, né? Cidade Negra. Tem várias versões que as pessoas, quando eu vou contar a versão correta, eu fazia parte de um grupo, de uma subunidade de operações especiais, né, que são soldados escolhidos de vários batalhões, né, da Vila Militar para formar um grupo de como é que eu posso dizer? Você vira um figurante no curso de forças especiais. Então você é o inimigo. Então vem Mariner, vem Ranger da Inglaterra, vem os caras, o Mossad de Israel, Mossad é os sinistro, forças né? especiais do mundo inteiro para fazer um curso de comandos de selva no Brasil. Então pega aquela galera ali, né, que foram escolhidos os soldados que realmente bota a cara mesmo, não tem medo de Brabo, porra né? nenhuma, é brabo, falando, voluntário para meter a cabeça dentro do túnel. Eu era, meu irmão. Eu pensava assim, quem não morre não vê Deus, sacou? Mas muito morre não vai ver Deus, não. É verdade. Mas assim, a boa aventurança, sabe? Aquela adrenalina de gostar de, sabe? Eu falar, não. Aí eu fui até durante 3 anos, falei, para passar nesse curso, eu tenho que, sabe, correr bem, nadar bem, eu tenho que saber me defender bem. Então eu estava preparado. Falei, não, eu quero. Legal. E aí foram escolhidos ali uma companhia, né?
que Você basicamente tinha quantos são anos aí, mais ou menos? Aí já estava enganjado já. Tava compondo. Já. Eu tava compondo e tal, Uhum. né? E era Lumiar ainda, tinha Início, no né? de início, tudo. né? Uhum. E Ela aí- foi feita nessa época. Não, foi feito em 85, cara. E só foi Caramba, gravado depois. Eu não velho, lancei nenhum dos caramba, dois velho. discos, nem com o primeiro cantor, com o Raj Bernardo. Mas você tem total autonomia sobre a obra, né? Tenho. Né? Por mais que eu tenha dividido todas as minhas composições com todos os músicos de várias formações diferentes, Uhum. sabe? Eu tenho Parceria. historicamente... Hoje você quiser fazer uma releitura, você eu pode. Se posso, quiser eu já regravar, você fiz uma pode. releitura em rock and roll, vou fazer outra Eu agora em reggae. eu vi. Eu vou fazer agora uma outra em reggae de uma forma que eu sei que tem seu valor a forma que foi gravada. Mas eu quero gravar do meu jeito. Mas assim como não nada tá, mudou. não tá no que foi impresso. Não, mas... Sabe? Eu entendo sim, muito isso. claro. Tem a coisa que é muito do que foi impresso. Se você olhar Michael Não, Jackson, primeiro- por exemplo, é, claro, porra, meu irmão. todos os adesivos que o cara lançou no mundo. No mundo. Mas a Máximo respeito. gente reconhece, se a gente for estudar, claro que a gente vai reconhecer em outros artistas Sim, que sim. não é o que foi impresso que representa Que a representa, grandeza exato, da obra. É exatamente. exatamente a essência em que ela essência tem daquilo por ali. trás e ela vai ser reproduzida de várias formas diferentes, mas o que tá ali, meu irmão, é o que... Eu vi, cara, né? você falou em Michael Jackson, eu vi desde garoto, eu venho do Jackson 5, cara. Eu assisti também. um desenho, que eu eu chegava lembro da do escola desenho também. e ficava assistindo o Jackson, Lembro, né? ficava assistindo o Jackson 5. Boca de sino ali, aquela Boca de galerinha sino. assim. Exatamente. Meu irmão, eu falei, cara, eu quero ser isso aí, pai. E você E tava meu fazendo pai, o não, quê? tu vai ser militar, tu vai ser casca grossa, não sei o quê. Sempre tem isso, né? Sempre tem isso. isso. Eu tenho um amigo, não É. sei se vocês conhecem, Carlos de Andrade, o Carlão. Carlão dividiu a composição da música Saigon. Sim, mano. Carlão é da Visão Digital. Sim, Carlão, beijo no teu coração, meu irmão. Máximo Outro respeito. cara incrível que eu Música trabalhava de linda. segurança na praia de madrugada de um quiosque, então eu ficava sozinho em São Conrado de madrugada tocando violão embaixo de um poste de luz na beira da praia. E aí ele passava com o vidro fechado e pensava que era um fantasma de algum músico, né? Tava ali Que tava na madrugada antes. na praia, porque é o único cara embaixo de um feixe de luz, um quiosque fechado com violão na madrugada. E aí um dia ele passou de manhã e falou, cara, você que fica aqui com violão e tal? Eu falei, pô, sou eu trabalho de segurança aqui, e aí pra passar o tempo, para passar, Maneiro, cara. E você compõe, você tem música? Eu tenho um trabalho com uma banda na comunidade e tal. E ele falou, pô, tem um estúdio aqui, cara, parece lá em casa lá, um estúdiozinho e tal, uma hora dessa você cola lá. E assim, quando eu cheguei, o Carlão, Luz, ele né, mora do cara? lado da Visão, do lado do supermercado Zona Sul, ali em São Conrado. Meu irmão, a casa, acho que era, se não me engano, era do Chico Anísio. Ele tem uns estúdios gigantescos, assim, um cara super profissional, incrível. E aí ele falou uma coisa assim que eu guardei para mim. Você é o maior responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. Não que Exatamente. isso tenha a ver com começo, meio e fim. Uhum. Ou seja, Sim, você sim. escolhe o que você Aham, quer. Eu quero exato, ser responsável exato. pelo meu sucesso. Exato. Então eu não vou contabilizar os fracassos, mas vou Claro. colocar ele no lugar onde Como ele serve de aprendizado, pavimento. Exato. Ele é, ele é a ponte, matéria-prima do meu é, pavimento. exatamente. Ou seja, eu É precisei ponte, errar, eu claro, precisei claro. passar por situações, eu precisei, tudo isso está incluso. Claro. Então, quando eu olho dessa forma, é muito mais fácil lidar com o É processo. isso que te fez quem Exatamente. você é, né? E é por isso que eu falei Exatamente. assim, esse processo, porque assim, eu sei que eu pagaria caro por isso, porque assim, eu já não estava mais me permitindo ser, tá encaixado num lugar onde as pessoas já não me queriam lá. Então eu fui com a verdade. Fui e botei a verdade para fora. Botei Mas a boca aquilo no também mundo. poderia te impedir de desenvolver outras coisas que estavam mas predestinadas escuta, para que escuta, você pudesse escuta, Mas fazer. ele ainda vai isso, escutar a é história por dessa isso, música, ele ainda vai te escuta. contar como é que ele... Aí, Ele me nesse contou essa história, eu não curso, acreditei. Esse processo, né? Na volta, a gente falou muito sobre Estrada, como aconteceu, Foda, cara. em várias entrevistas. Hoje em dia tem vários podcasts e amigos também, né? Que tem essa música, virou um hino de resiliência, né? Para o Brasil e para inteiro. o mundo Nossa, inteiro. muito É, lindo, pro mundo né? isso, inteiro. cara. Na realidade, eu estava nesse curso. No começo desse curso, a gente saiu daqui da Serra de Madureira. Serra de Madureira, exatamente. Serra de Madureira, que é a Serra do Vulcão em Nova Iguaçu, Aham. lá na área de estágio Tenente Flávio, né? Aham. Que é uma área de estágio de... Que a galera vai para lá para treinar, poder. pra fazer o Eu isolamento. sou original de Austin, então essa região aí. Serra de que Madureira, você- Estrada de Madureira, Serra de Madureira, Isso, vulcão, exato, né? Um vulcão aqui, exato. Serra do Vulcão. Vulcão de Nova exatamente. Iguaçu, né? Exatamente. E aí, quando garoto, eu morava na Palmeira, eu via aquela serra de frente, aquele vulcão de frente, olhava pra serra e falava, o que tem ali dentro, cara? Assim, eu falava, pô, meu Deus, eu vou lá pro outro lado daquela serra lá, sabe?
Um dia eu vou pra... Aí acabei no carnaval, o processo, né, de fugir do morro. Tinha aquele negócio do carnaval, pá. Ah, carnaval, vai morrer fulano de tal. Tinha muito isso, e né? eu falei, não vou ficar Todo mundo aqui, ficava não. com medo do carnaval, Pegava né? aquelas Tipo, ideias do meu primo, emprestava e peguei e ia para Campo Grande, lá para Inhaíba, irmão, de pedalando. Olha o processo de como é que as coisas foram acontecendo. E eu estava nesse curso, né, fazendo junto, fugindo já. Começou o curso na MAN, né? Aí na MAN a gente já começou a caminhar meia-noite, saímos dali caminhando, subindo agulhas negras pelas trilhas. E quando a gente chegou lá no processo do topo, né, que são 2.850 metros acima do nível do mar, a subida começa a chegar com 1.000 metros, você já começa a sentir a falta de oxigênio. Ofegante ali meio que... Tudo fica muito mais pesado, equipamento, sabe, placa base, tudo que você está carregando, né, parafal, tudo muda, né? Tudo isso, tudo muda, pesa. E você dá 3, 4, 5 passo e respira aquele oxigênio que entra queimando, aqui você já começa a usar uma bala crava no rosto, tá tudo gelando, já começa a ficar frio, você começa a enrolar papel na mão para não, né, greguenar a ponta dos dedos e tal. Exatamente, 11 graus abaixo de zero, rarefeito, chegamos né? lá nas prateleiras. E ficamos ali acampando a hora do comando, ó. Começou, a perseguição começou, o couro vai comer. Ficamos uma semana lá em cima aguardando, né? E eu recebi a notícia que minha avó tinha falecido. Eu não podia sair do curso, né? E aí me deram um tempo, ó, você tem a hora que você, o tempo que você quiser para você se despedir da sua avó e equalizar esse teu luto, que você não vai poder se despedir dela pessoalmente. Você não podia nem sair do curso. Quer dizer, eles te deram um tempo para você se isolar. Eu não estava no de alguma curso maneira, oficial, né? como eu já disse. Né? Mas o curso tinha uma importância. Mas o curso né? tinha essa importância de me moldar de alguma forma. Eu queria isso para mim, porque eu queria ser moldado mesmo. E se você sai. Porque eu sabia o quanto eu era rebelde, assim, o quanto eu era impulsivo, sabe? Né? Nas coisas que. Né? Não de rebeldia do mal. De equilíbrio mesmo. Precisava de um equilíbrio, sabe? Exatamente. Então ali eu aprendi a sentir frio, ali eu senti. Dominar minha fome, dominar o frio, sabe? O medo foi onde eu perdi o medo, irmão, entendeu? Não tenho medo de nada nessa vida, irmão. Só tenho medo da mão de Deus, parceiro. Entendeu? Sabe? Eu tenho medo mesmo. Eu não vou falar que, sabe? Eu posso passar minha. Você pode viver a vida inteira em vão, mas você não pode morrer em vão, cara. Sim, entendeu? eu acho que. Você tem que ter um propósito, tá me entendendo? Isso sabe? forja, né? Eu quero deixar um legado aqui nessa vida, sabe? Entendeu? Não para honra e glória do meu nome, mas para honra e glória daquele que me guiou. Por saber exatamente o seu propósito, né? Você está aqui com propósito. Tá sabe? Eu não estou falando de religião, não estou falando de... Estou falando de Deus, Estou falando de Deus, do Criador, estou falando daquele que fala que você tem que amar o teu próximo, fala que você tem que... Perdoar. E eu amo mensagem eu perdoo. bacana. Eu estou entendendo o processo, graças a Deus, eu estou aqui de pé, melhor do que os meus inimigos queriam me ver. Eu estou aqui forte, firme, entendeu? Me recuperando, que nem hoje eu estou federada à Federação de Boxe do Rio de Janeiro, graças ao meu amigo Cesário, né? Cesário, onde tem projeto na Rocinha, onde tem um projeto na Cesário é uma lenda nossa, ele vai vir aqui, boxe. Cesário é outro cara que a gente vai trazer aqui, porque o Cesário ele tem uma história gigantesca em propagação do esporte na favela, vivenciando na prática a dificuldade de um cara como ele à frente de um movimento esportivo sem recurso. Sem recurso, irmão. Ele me ajudou a levar o boxe lá para máximo respeito, Cesário. Mano, obrigado. Isso aí da nobre arte, sabe? Eu falo também do Washington, né? O nosso amigo mais conhecido lá como Gato Preto, lá do Cantagalo, aluno também. Os caras que estão na Coelho, favela. Da nobre arte lá de cima. Eu fico muito feliz de saber que são os nossos amigos, né, cara? Amigos Max, de verdade. outro cara assim, monstro, Max. São os caras que, sabe, assim como na música a gente tem referência, a gente consegue ter não só como referência amigos também no esporte. E que vive a mesma realidade que a gente, né? Não importa quantos palcos você passou, e você vai voltar sempre para tua base, para tua origem e falar, cara, por mais que pareça na cortina que nada mudou, mas eu sei que é isso aqui que está trazendo essa diferença. Porque em cada lugar uma sementinha foi plantada e vai continuar sendo plantada. Vai continuar sendo germinando. E esses caras aí, meu irmão, tem que... Não tem preço. Ele me ajudou lá na Palmeira, lá, a fazer um projeto de levar música, boxe, jiu-jitsu. O Richard também, né, dono das lojas Richard, o Ricardo, que através dele o Royal liberou os tatame do Hélio Gracie, os kimonos antigos
da família Grace. Pra poder a onde eu galera tá levei pra essa fazendo, né? comunidade, sabe, o Tião da Maré, cara, sacou? Putz, cara. que Fera, legal. um cara ligado à comunidade, em levar cultura, levar conhecimento para a comunidade. E eu falo uma coisa, em todo lugar que eu vou, e continuo repetindo, que favela é herança da escravidão, irmão. Exatamente. Sabe? Se manter a comunidade, se tu pegar a Cidade de Deus, a Rocinha, todas as comunidades, sabe? Socioativo, sabe? Pessoas que movimentam agente de transformação local e transformar isso vai virar uma Grécia, que eles não uma deixam? Itália de beleza. Exato. Que é. Eles não dão estrutura na mão dessa galera, porque o maior veneno para eles vai ser essa galera formando e em não número de deixa a escalas. própria galera fazer. E não deixa a própria que é o mais galera difícil, porque se a galera se unir, e se eles deixassem a galera se unir, se o Estado não... Mas Entendeu, eu tenho cara? uma visão, eu tenho uma filosofia, cara, que a gente agora tem que mudar o nosso pensamento enquanto agente local de transformação, seja na música, no esporte, em qualquer área. Hoje a gente precisa dominar os recursos. Exato. A gente dominar os recursos, porque hoje a gente descobre que a única ferramenta utilizada por todos universalmente na prática humanitária é a troca. E qual é a troca? Você tem um recurso, o outro tem uma habilidade, então eu vou fortalecer aqui, você desenvolve isso. Ou seja, se a gente domina isso, a gente passa o estágio de ser refém de uma situação e passa a avançar na direção do protagonismo. Ou seja, criar infraestrutura de produção de conteúdo digital, criar infraestrutura de produção musical, infraestrutura de produção de cinema, infraestrutura de... Mesmo que você caminhe para... aprendizado básico. Parece que tem uma outra linguagem quando você fala da questão do meio ambiente, reciclagem. Tá tudo inserido, porque entende, eu consumo arquitetura, eu consumo o produto da empresa XYZ, vou jogar na lixeirinha. Isso a filosofia de tudo tá por trás. Aquele papelzinho tudo, que eu, como músico, no aeroporto lá, peguei um biscoitinho esperando o meu voo e botei na lixeirinha, aquela lixeirinha vai para um lixinho, aquele lixinho vai para um lixão em algum lugar. Então, a gente, mesmo inserido com música, com cinema ou qualquer outra área, a questão do meio ambiente, a questão da reciclagem é uma linguagem universal de todo mundo. E o lixo, ele é muito, 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 muito próspero. E as pessoas não conseguem ter a visão. Exato. Porque do lixo, a partir do lixo, eu crio um puta estúdio musical. Exatamente. Só com o resultado que aquele lixo pode me trazer. Exato. Entendeu? Eu diria, para uns uma pedra é uma pedra, para outros uma pedra é uma escultura. Quem tem visão já tá vendo. E a ideia não é pegar o morador e deixar o morador só dentro do lixo com o discurso de montar mais uma cooperativa para gerar emprego. Não, pegar o morador e trazer aquele lixo para dentro, processar aquele lixo e tornar aquele lixo um novo produto e devolver para o mercado dentro da própria favela. É claro. Exato. Sacou? E fazer aquele cara que ajudou a reciclar ter o seu ganha-pão. Exatamente. Trazer para uma forma de ter recursos. De maneira, né? quando eu falo da gestão, lembra quando eu falei um pouco da gestão compartilhada? É sobre isso, ou seja, não tem que ter cooperado, assalariado, tem que ter as pessoas envolvidas diretamente com a divisão de lucro. É isso. Dignidade, ela vem dessa forma. Exatamente. Então, assim, se são 5, vai ser bacana, se for 20, vai ser melhor ainda, porque a gente amplia a capacidade de processamento, a gente amplia o número de pessoas envolvidas diretamente com isso, o que é retirado como parte de um fundo de caixa para o projeto e o que é diluído entre todos os envolvidos, todos se sentem parte iguais do processo. É uma comunidade organizada, assim como tem uma sociedade organizada. A gente está levando esse projeto modelo lá para é o contrato social. Que organiza o separatismo dentro da comunidade. Você pode unir todos dentro dessa organização e todo mundo ser feliz. E dentro dessa organização mudar a estrutura, a beleza de você ver um barraco virando um prédio pintado, bonito. A pavimentação pode ser feita pelo próprio morador. Exatamente. A favela sempre teve, a gente que é de favela, eu também sou da Água Branca, da Vintém, Ruaí, toda a minha tropa, Porto Nacional. Legal, também não falei pouco sobre isso, né? Mas uma das coisas mais interessantes desse processo que sempre teve, fazendo essa análise superficial, você já consegue perceber, eu desde criança pude perceber isso, porque eu cresci lá na Vintém, na Ruaí, na Porto Nacional. Você tem na favela. Aí as pessoas, tem gente que vai falar assim, na favela tem o pedreiro, eu falo, calma aí. Na favela tem arquiteto, advogado, pedreiro, tem engenheiro, tem médico, tem...
a gente constrói uma cidade Sim. melhor do que qualquer coisa, de dar inveja em Com qualquer certeza, centro com de certeza. europeu aí, porque tem uma força, uma gana e um conhecimento que o brasileiro tem. É aquela coisa que brincam sempre, o brasileiro tem que ir pra NASA, tem que ser estudado. Exatamente. A favela Por causa da faz nossa isso. capacidade de A gente que criativa, né? cresceu na favela, a gente Exatamente. viu isso. As soluções que precisam ser dadas são dadas em um segundo. Em um segundo você constrói uma... Falando a nível de Estado, agora falando a nível de favela, porque a gente sabe como o Estado Potencial, lida dessa forma. Uhum. A gente consegue analisar uma força tão grande de você. Pega uma creche, vai construir uma creche, vai construir uma escola, vai construir uma faculdade, uma universidade. Ali na favela você formou. Você vai ter bons professores. Sendo referência, o cara se forma, ele não quer ir trabalhar na Europa, não. Ele quer vir para cá. Porque daqui vai transformando, vai transformando. Se você vê, tem tudo. É professores, advogados, engenheiros, Com arquitetos, certeza. exatamente. tem defensores, tem tudo na favela. Você tem de todas as áreas. Mas existe um medo muito grande, que é, imagina essas Existe o pessoas todas Estado. armadas. É como se exatamente, fosse, fosse exatamente. armar essas pessoas, Exato, brother, entendeu? exato. Mas a favela existe uma coisa que que no Brasil, em geral, da forma em geral, né, a comunidade, ela tem que, de repente, de alguma forma, acontece isso é no mundo inteiro, irmão, isso é na Jamaica, isso em todo e qualquer lugar. Existe, né, o tráfico de arma, o tráfico de droga, o tráfico de cigarro. Existe o tráfico de açúcar, de o tráfico sal, né? Exatamente. O tráfico de né? seres Essa humanos. cachaça, né? Entendeu, irmão? O tráfico de droga é um crime sem vítima. Na verdade, Ainda cara, digo mais. A Não, ênfase exato. lá em cima é pra A vítima criar é o uma Estado... cortina. Exatamente. Tá ligado, A vítima né? é o Estado que criou. Não, mas A assim, proibição, que aí Estado- muita gente morre com isso. Muita gente morre com isso, porque o armamento você não montou dentro da favela. Você não plantou folha de coca na favela, você não plantou folha de maconha. A arma Irmão, não chegou de algum lugar. Quem não produz chegou, arma é isso lá É em mais irmão. fácil a cima. vida do pretinho, tirar a vida do pretinho pra Entendeu, ofuscar o Pra eles processo. ganharem É dinheiro. isso. E a coisa Aí, continuar. Então eu quero que a E galera dizer que o pretinho que pega é o essa problema. visão, Vamos matar galera. pretinho, vamos Exatamente. matar pretinho, porque eles são Favela os pega problemas essa da parada, visão, e na o que eles verdade não querem é preto mano. matando preto e pobre matando pobre, galera. Tá Então, na hora da é o gente seguinte, ter um posicionamento um diferente, posicionamento porque diferente, cara. as armas Essa estão nas exatamente. nossas mãos. Porque Exatamente. temos capacidade criativa, Exatamente. temos capacidade de articulação, temos capacidade de unidade, que é o melhor de tudo, e outra em todas as esferas, porque hoje a gente pode estar, da mesma forma que hoje a gente está dentro da favela falando sobre todas essas coisas, a gente está na Barra da Tijuca falando nessas coisas, numa infraestrutura que Exatamente, uma pessoa exatamente. desenvolveu, dando essa Desenvolveu um amigo oportunidade. que eu conheci Como numa- nós, Exatamente. existem outros 100 e tantos projetos como esse dentro do mesmo espaço, falando de coisas de melhoria para a vida das outras pessoas. Claro, eu vi isso assim, eu vi isso dentro de uma comunidade onde eu conheci, onde eu levei alguns livros de conhecimento, que eu vi o cara, vi alguns que largaram o fuzil mesmo, largaram mesmo. Meu irmão, descobriram dentro do boxe, dentro do Muay Thai, tá me entendendo? De verdade, Descobriram irmão. dentro da música, falei, meu irmão, verdade. olha o dom que tu tem, larga aí, tu é novo. Tava conversando com E aí eu vi um cara mesmo- e ele Aí pessoas me ligam que foram, aí tem esse negócio de domínio de território, né, Eu cara? vejo esse caminho como Aí uma eu- olha ratoeira só, do sistema. mas eu- O sistema Quem é? Eu botou numa falo, pô, ratoeira pra Lazão, gente. só tô te É ligando muito para o triste. seguinte, ó. Eu tô morando em tal lugar e minha filha é campeã de Muay Thai da região de tal. E eu tô dando aula aqui, minha vida mudou. Assim mesmo, eu falei, Que meu irmão, legal. não fui, graças a Deus. Que legal. Porque quando eu ouço isso, eu falo, meu Deus, quero ser instrumento na tua mão. Exato, Entendeu? exato. Eu quero continuar sendo esse é o nosso instrumento. papel. irmão. Esse é o instrumento. Então, o seu Não é pra mim, nutriente, irmão, não tô o aqui seu pra ver- nutriente não está na sua capacidade criativa para compor belas músicas. Exatamente. Isso é de praxe. Ou seja, nasci para fazer isso. Claro. Ou seja, tão Consequência. normal quanto. Aí o quanto, nasci para exatamente. isso. O A seu essência. nutriente está exatamente nessas coisas. Exatamente. Nesses moinhos. E de onde falou desse Exatamente. moinho? Nos atritos. Da onde Quanto mais vem- fininhos, isso mais é muito- peneirado, Que ninguém mais quer mexer valorizado. nisso. Isso é um- isso é ninguém muito- quer mexer mano, na ferida. processo. É, de você ir lá processo. dentro e processar, te convencer o cara. Não convencer, mas a escolha é sua, cara. Exatamente. Eu não sei se você passa dos Exatamente. 20 anos aqui com um bagulho desse na mão. Mas Tá o que entendendo? tem dentro da comunidade que você mora que possa te dar uma... Te ofertar isso, Quer exatamente. dizer, o cara tem dificuldade de comunicação porque nasceu Tem. dentro de uma favela onde dificilmente ele teve o espaço Exatamente, educacional. Então exatamente. ele já cresce com uma dificuldade, dificuldade de de- se comunicar. Tem uma Exatamente. linguagem Aham, aham. própria, oriunda da favela. Exatamente. E aí dificulta ele socialmente de estar dentro do emprego num shopping ou qualquer outro lugar. É. Se ele for trabalhar limpando o chão do hospital ou do shopping, ele vai ter que trabalhar
calado, sem autonomia de falar com ninguém, Sim, porque sim. ainda existe essa De coisa. alterar nada, é de que isso que eu tô falando. diferenciação. Por isso que eu falo aqui, É o né? domo Por isso que eu que- falo assim. não é que porque isso que é exclui, foda. mais exclui do que dá É o mesmo dono oportunidade. que Eu vejo traz história- arma, é o mesmo dono que bota pra brigar, é o mesmo Exatamente. dono, é o mesmo... Exatamente. Eu te dou é o mesmo- emprego. O cara fala, pô, eu tô Exatamente. empregado, eu tô feliz porque eu tô empregado. Mas o emprego dele, em 6 meses, vai fazer ele sentir a pior pessoa do A pior mundo. pessoa Porque no do emprego dele, Aham. ele não pode falar com ninguém. No emprego dele, ele tem que andar de cabeça baixa. Se ele exatamente. tiver... Meu sobrinho trabalhava no hotel Copacabana Palace e no corredor, quando ele estava vindo no corredor, se viesse um hóspede, eles tinham que parar, cara. Exato. No corredor, baixar a cabeça. Depois que o hóspede passava, eles continuavam. Ou seja, isso é Eu já fiquei humilhante demais, eu meu já irmão. fiquei, já fiquei hospedado de uma forma tão eu já fiquei profunda. E aí, hospedado ao mesmo tempo, dá o em status de que eu hotéis trabalho assim, no Copacabana Palace. e eu não porque fazem entendia você por ter que eu passava essa Exatamente. sensação de que você tá Exatamente. bem. Eu não entendia por que eu passava, eu já fiquei E o hospedado em hotel desespero, assim. né? E o pior é o desespero. A gente Eu não precisando entendia, quando eu vencer na passava, vida. aquela pessoa parava. Dignidade, né? Dignidade. Eu falei, I don't know, sabe? Eu falei, Então, pode continuar trabalhando. Ela, não, a gente... sabe? Eu falei, o procedimento do hotel é esse. Eu falei, não, mas por que você parar, sabe? Pode trabalhar. Eu só esqueci aqui, voltei para pegar uma coisa no hotel aqui. Pode continuar trabalhando, Mas entendeu? cara, Eu falei, você viveu isso, né? Eu Passando vivi por alguns isso, lugares, viveu todos né, os meu irmão? lados, Eu sou né, que da nem moeda. você. Isso é muito... Exatamente. Poxa, experiência. Eu falei, tu quer ir cara. no show mais tarde? É triste Pior isso, que triste. olha que sabe, sorte. é triste, meu irmão. É minha folga. Pô. Hoje eu saio mesmo 7 horas. Então você vai no show, mas pega a sua Então, família. mano... Sabe assim? Eu gostava de fazer isso. Eu tinha o prazer de fazer isso, sabe, irmão? Então. Eu, pô, bota o nome dessa falar pro meu patrão, no gerente do hotel. Né? sabe, assim, entendeu, cara? você tá ali, Que você isso, tem que, ser você tem que humano, dividir cara. a felicidade É e ser a tristeza humano. lado a lado. Ou seja, estou feliz porque eu estou empregado, vou pagar minhas Exatamente. contas. Mas estou triste porque eu não sou tratado É. dignamente como eu Exato. mereço. Eu acho que se eu encontrar um cara que eu sou fã, claro que eu não vou... Tem todo um Claro. comportamento e um momento pra tudo. Uhum. Mas eu ser tolido do cara Irmão, que tá ali, que é um cara que eu sou fã pra caramba, que eu só cumprimentar. Ô, meu irmão, tudo Exato. bem? É. Pô, obrigado, cara. É Aquela isso, música que tu meu fez, irmão, pô, parabéns isso por aí- aquela letra, aquela... Eu tive encontros assim Sacou, na minha velho? vida, assim, encontros na minha vida que eu não esperava encontrar na minha vida, sabe? Né? Tem encontros na minha, por exemplo, no primeiro disco, o Jimmy Cliff apadrinhou, né? Ele em turnê cara. com o disco Cara, dele isso é um mundial, sonho, ele mano, apadrinhou isso é um o Lute sonho. para Viver, né? E ele foi parar lá no Morro da Palmeira, primeiro lá no álbum, né? primeiro álbum, e cantou Deus é a vontade Primeiro de álbum estar. com nome gigante. E Isso ele é apadrinhou e muita levou a bênção, gente pro Papai primeiro do céu, né? Sunsplash, primeira banda da América Latina a tocar e levar a música reggae brasileira internacionalmente, colocou no cenário brasileiro. Brasil já ama. Brasil cara. já ama. Entendeu? Né? Então, assim. E mudou o cenário da música popular brasileira. Mudou, meu irmão. Colocou o reggae brasileiro num cenário Vocês onde saíram de um tivemos filhos lugar e netos. que ninguém nem viu por O onde... Rapa, né? Exatamente. Viu por onde estava Charlie passando, só Brown viu quando Jr., chegou. Tipo, Nat caramba, de onde são esses Exatamente. caras, meu irmão? Mas Então, assim, tem uma É o trajetória, roxo, né? É Existe pensado, um aquilo que processo. você tá falando da remando coisa, né? A gente só ainda fica lá trabalhando, lutando por dignidade, pedindo a Deus Pedindo a uma Deus. oportunidade, né? Porque Pô, cara. não... Um belo dia com o Serjão, um amigo guitarrista que tocou muito com Cidade Negra, tô vindo da Bahia num show de 6 horas de trio elétrico, cansado pra caramba, não vou. Aí quem senta... Na época que a ponte aérea Rio e São Paulo, né? Tinha uma área executiva no voo e uma área, né? Sentado aqui, de repente, senta alguém no meu braço. Aí eu falei, pô, que esse inglês cabeludo branco? Eu falei, porra... Eu falei, Sentou "Hey, em cima man." do meu braço? Ele, I'm sorry. Eu olhei assim. Aí, Sérgio, Lazão, tu não sabe quem sentou no teu... Eu falei, tô dormindo, bicho. Pô, esse cara aí... Ele continua pedindo desculpa. Eu falei, no problem, ok? Não. Aí ele, Jimmy Page, cara. Eu olhei assim pra aquela cara dele, do Led Zeppelin, aquela banda que eu mais... Cara, que mais me isso é muito ensinou louco, coisa né? na minha vida. Imagina, velho. Parece que vai Mas me montar ensinou- um filmezinho Aí eu falei assim. assim, olhei pra cara tá dele, eu ligado? falei, Mr. Jimmy... Aí ele, yeah, man. Eu falei, I'm sorry, man. Eu falei pra ele. Aí passou a pedir Aí desculpa. começou, Coitado. aí o Sérgio começou, não, Que legal. vai levar ele toca. Aí o Jimmy falou isso, não só o Jimmy que falou isso, mas também o filho do Ringo Starr, que virou também o Zack Stark, né? Uhum. Que eu tive o prazer de conhecer, vindo com o DJ Roy aqui, fazendo uma passagem aqui. Que legal, velho. E ele agora é baterista do The Who. Então, assim, o Kate Moon, que foi... Teu brother. Teu brother, ele grande, faleceu, gigante ele- na música também, ele- né? Ele foi baterista do The Who e estava sempre frequentando a casa do Ringo Starr, que foi baterista dos Beatles, né? Uhum. E o Zack Stark, filho do Ringo Starr, ele ensinou a tocar bateria desde 5 anos de idade. Com 10 já estava tocando guitarra. Que legal, né? Hoje ele é baterista do The Who.
uma das bandas mais icônicas do rock and roll, né? Como Led Zeppelin, como... Enfim, eu vim conhecer essas pessoas. E eles falaram, não, é o cara que eu vi tocar no trio elétrico da Bahia, assim mesmo, toca reggae que nem rock. E essa tendência de misturar o peso do rock na pancada do reggae, né? Eu tenho uma observação. É um negócio muito visceral. O Zack Stark, há pouco tempo atrás, numa apresentação da Globo, num programa desse, ele falou, cara, eu toco rock no The Who, assim mesmo. Sou baterista no The Who. Eu falei, aí depois que caiu uma ficha ligando a outra, eu falei, cara, é o batera, é o filho do Ringo. Aí que começou... Filho do Ringo, né? Realmente entender a dimensão da coisa. Eu falei, meu Deus, sabe? E o cara, até hoje, a gente... Instagram, a gente se fala, manda mensagem, eu vejo ele na Jamaica, tem casa na Jamaica. Todo inglês tem uma ligação com a Jamaica. Porque a Inglaterra colonizou a Jamaica durante muito tempo, né? E aí, vamos fazer mais um somzinho? Vamos, eu quero fazer uma observação importante antes do som. A favela, eu sou da Mocidade Independente Padre Miguel, então eu sou nascido e criado na Mocidade, o Jorgeão morava em frente à minha casa, então cresci com o Mestre Amaro, o Mestre Coé, são essas pessoas, amigos do meu pai, são as pessoas que fizeram meu alicerce mesmo, assim, toda essa galera ali. Mestre Amaro, Mestre Coé, Henrique Arcanjo, Mestre Dudu, toda essa galera ali, Vander Pires, eu conheci Vander Pires Tiãozinho da Mocidade, quase João da Baiana. Anos atrás, assim, tive a oportunidade de estar com ele, isso foi muito legal. Ele esteve lá em casa, a gente gravou outro negócio agora. O samba, pra mim, é minha alma de sempre, e eu sempre misturei a coisa com samba. E aí eu fui descobrir, eu tô falando um pouco da minha história, mas eu vou linkar com a história do Lazão. Também o samba também foi muito... O samba, o Lazão, eu acho que até essa força do rock and roll é muito forte pro Lazão. Pra mim também é a mesma coisa. Em tudo que você vai ver é o samba. Em mim, você vai ver... Eu faço samba o tempo inteiro. Eu me considero até um sambista, assim, mesmo. O samba dele é diferente. Pô, vou te apresentar a pessoa. Por favor. Ela tá precisando de um carinho, assim, de alguém que tenha visão de produção. Por favor. Eu não sou produtor, mas como eu produzo meu próprio trabalho, eu tô conseguindo... Eu tô me descobrindo, assim, que eu tô conseguindo entender que eu consigo ajudar, porque muita gente fala, pô, você é produtor. Eu falo, não, eu produzo meu próprio trabalho, porque foi assim que eu fui aprendendo. Claro que eu sempre produzi para teatro, fiz muita coisa, trabalhei em muitos movimentos, assim, de produção, mas sempre porque me chamavam para compor. Então, você vai compor, você vai e tal. Então, era sempre esse processo. E acabo produzindo. Agora, o samba, para mim, tem esse processo também de compor. Pô, uma honra trabalhar com o Lazão. Assim, eu falei com ele, eu fiquei 2 semanas... nervosaço, velho. Aconteceu a mesma coisa. Eu fiquei só de ter falado com ele. Bicho, assim, nervosaço. Nervosaço, bicho. Será que foi isso mesmo que ele falou no áudio, cara? Botava o áudio no caramba, um amigo vai brotar no bagulho mesmo. Exatamente. Porra, ainda falei, posso levar um amigo? Foi. Levar o Moraes. Exatamente. Pô, ele tem um livro. Eu tenho um cara... a gente tem que falar sobre isso. Eu fui bem claro, né, na nossa conversação. Diálogo ali, né? Nosso diálogo ali. Falei, posso levar o Moraes, cara? Eu tô aprendendo muito com ele, é um cara que tá me produzindo. Foi ele que falou do livro e tal. Ele é escritor, sabe? O cara tem um trabalho desde 11 anos de idade, ele trabalha desde 10 anos de idade. Eu só com você, a gente ele tá fazendo um feat muito perfeito, assim, o que a gente fez, tanto no Nada Mudou, enquanto tá fazendo, né, no Tudo de Bom, tá nas próximas músicas. Eu falei, cara, eu tô aprendendo muita coisa, esse cara tá me ensinando a fazer ISRC, cara. Eu nem tive... minha vida inteira, eu nunca fiz um ISRC. Você acredita que eu tenho uma música que foi gravada... Quer dizer, minha primeira música, eu era morador de rua, tá? Devia ter uns 14 anos. E aí fui convidado por um camelô em Madureira para fazer um funk para uma comunidade. E aí eu fiz um funk para a comunidade que eu nunca tinha ido. E o funk tinha que falar de uma galera que eu não conhecia e tinha que cantar num baile que eu nunca fui na vida. Eu era um garoto que nunca tinha feito nada. Aí fiz esse funk. E aí foi disputado em 77. Foi disputado... Desculpa. 90. Desculpa, eu que errei. 97. Pavunense. Lado B, lado A. Zezé Disco. Né? Baile de corredor. Aquilo mudou minha vida. Eu era um garoto nascido na rua, criado na rua. Um convite de um camelô, porque eu vivia cantando pelas ruas.
Falou, cara, tu canta pra caramba, faz uma música lá pra gente. E aí eu pedi referência, ele me deu referência, eu fiz a música, ele levou, na semana seguinte, ele me levou na comunidade, na reunião de liderança, você é o cara, você é o cara, você é o cara. Muito e eu bom. nunca pensei na minha vida que isso iria acontecer. Exatamente. Não tinha referência nenhuma de artistas, nenhum vivia cantando, porque era um momento em que o funk carioca realmente estava saindo ali do... E aí fiz isso, fomos cantar no baile, ganhamos o festival, a música toca até hoje, a volta do funk da O que o antiga, os funk MCs, salvou, estão cantando essa música e até hoje eu não tenho os direitos dessa música por conta Olha exatamente só. da falta de conhecimento que não era Exato. passado. E ainda tem dificuldade, Exato. por mais que hoje se fala muito sobre Sim, né, sim, direito sim. conexos, Sim, né? direito autoral Mas a galera, conexo. ainda tem uma galera muito grande que não tem noção. E aí quando você fala, com toda a sua experiência, meu irmão, e aí você fala, putz, eu tô aprendendo com esse cara aqui. aprendendo, Então você exatamente. vê a troca. Quando você Exato. fala que tá aprendendo e vice-versa. Exato. Quando eu O que eu vi, aprendo com sabe, ele, eu comecei a mano. mostrar um entupida de reggae, comecei a mostrar um montão de coisa. Aí tinha uma hora que eu falei, será que eu sou muito intenso nas coisas que eu faço? Tá entendendo, cara? Eu tive Tem que minha ser, fase tem que ser. regueiro também. Eu Aí tive eu minha falei, fase bem aí regueiro. tem uma hora que ele gravando assim, eu falei, Mas o Moraes, que ele me abre aplicou- aqui, pera aqui, para aqui, procura aqui, ó, eu entro aqui, The Congos, aqui mesmo, aí ele abria. Eu falei, pega esse, olha o timbre disso, olha essa atmosfera aqui, vamos Isso levar... é químico, Não, mano. ele Isso é coisa químico, é magnífico. isso Ele- Eu falei, irmão, desculpa, Ele eu não sei me tocar aplicou uma Chacademos nota. and Pliers. Eu não sei tocar uma nota no violão. Eu no Mas tá violão- tudo aqui, uma orquestra no tocando na violão, cabeça. eu acho que eu sou um pouco que nem você. O Aham. violão eu uso pra compor, e aí eu só tenho, tipo assim, combinação. Sim. Ou é 2 notinhas, 4 Aham. notinhas, 6 notinhas. Isso eu tenho, E aí é. pergunta qual é as 2, as 4 ou as 6, eu não vou te dizer sei. quais são. Eu consigo fazer essas 3 combinações. É mais ou menos É, isso. compor- E aí exato. você tem que ter um cara com crânio doce Meu irmão, esse cara aqui, naquele... pra poder Crânio fazer a doce, magia verdade. acontecer, né? A importância Meu irmão, dessas coisas, é entendeu? inacreditável. É, A cabeça pô. desse cara. A E- tua é absurdo. E ele para, assim. assim, quando ele fala, Lazão, aí ele tá mixando, assim, no meio do dub, assim, que tá. Aí eu falei, aí ele falou, nossa, ele fala, é interessante. Aí ele pega isso, ele realmente esquadrinha, como se fosse um IA, e começa a falar. Tu falou, cabeça de ar. É, que nem um IA, ele pega aquele dub, ele, Lazão, isso Cabeça de IA é Lazão, ótimo. 300, Lazão, temos 380, estamos usando 380 canais agora, nesse momento. 5 horas da manhã. Olha só, ele Mesmo? para. É assim nesse É, nível, meu irmão, velho? tu não tem noção. A gente bicho. experimentando, criando, Experimenta- achando o universo, e o Lazão trazendo a E referência. ele para. Eu falo, pô, é esse caminho que você quer? Então aqui, ó, pum. Ensina isso. E mexendo, Brother, e mexendo você- pra chegar você- esse garoto é o que a aqui gente fala, propósito. Eu tenho o máximo respeito Não é a todos os qualquer pessoa produtores. que nasce com isso, né? Produtores existem muitos. Produtores que buscaram, estudaram e se tornaram Exatamente. relevantes por conta da Exatamente. busca e da Nossa. dedicação. Exato. E aqueles produtores que simplesmente alcançaram o estágio que estão porque nasceram com isso. E Nasceram. para ter essa capacidade de ouvir como ele te ouve e vai buscar e E você... muito instrumentista, né, cara? Cara, não é Assim, qualquer entendeu? pessoa. Inclusive, Ele- até aquele cara que estudou pra caramba pra ser, é o cara que às vezes não tem nem muito saco. Não, é Total. porque tem, Sacou? existe É. aqueles que são o lado teórico da coisa, matemático da coisa. Que é coisa pragmática, é negócio, é produzir, tem que ser assim, se inventar muito, não sei o quê. Exato. E tem aquele que deixa a coisa Eu realmente tento acontecer. equilibrar. Daqui, Eu tento olha, equilibrar Ela isso. precisa surgir eu falo surgir. mesmo uma assim, eu métrica tenho o máximo- racional, né, lógica, exatamente. mas ao mesmo tempo com a essência natural que ainda está por como- vir no processo. Era né? como uma produção com o Liminha. Você pegava, levava um Liminha negócio é pra professor. ele, era um cara que era um amigo. Liminha- Eu tenho o maior máximo de respeito do Liminha. Cara, Até hoje, vou sempre falar muito bem do que legal, Liminha. velho, que legal. Como um Professor. amigo e como também um produtor que Pô. me ensinou muita coisa. E o pouco que eu sei, né, cara, eu dedico a ele, né? Que maneiro, que legal. Por ter passado madrugadas e madrugadas vendo aquele cara apurando aquele time de bateria. Não, lá não toca só isso aqui, o reto, direto. E depois, Deixa o resto comigo que a deixa gente aqui, vai não. depois. Agora O você vai lá, solzinho vem agora depois. você Tu vai lá e fazer o faz solzinho isso. também, mas ele vai Eu vir falei, depois. Mas, Liminha, mas esse é o som que eu quero. Ele falou, eu sei o som que você quer. Ele era, ligava um Pultec, ligava não sei o quê. Bom, toca de novo. É esse? Eu falei assim, é esse a alegria, né? Eu falei, aí eu vejo esse cara fazendo a mesma coisa. Ouvido interno, né? Entendeu, Minha escola cara? são esses caras também, a Julinho Entendeu? Teixeira, E Liminha. o Liminha foi pra Que bravo, Jamaica, né? o Liminha conhece o mundo inteiro, sacou, irmão? O cara que conhece também o mundo inteiro, morou na França. Mas assim, e na Jamaica, brother, sacou? Né? Ó, eu quero outra história, cantar é com outra propriedade. história. Eu fui. Exatamente. Eu quero cantar com propriedade. Pode Tem ido, cantar. tá? Eu quero- Pra não só Jamaica, imaginação, foi na não. Jamaica, Quero vai. lá. Meu irmão, foi na Jamaica, uma hora eu
Exatamente, exatamente. Sempre tem uma forma de você tirar do lixão, como você reciclar o ser humano, reciclar o ser humano. Exatamente, Você tem que mano. reciclar nosso sentimento. Nós viemos do barro, meu irmão. Exato, irmão. Como Você assim, falou, meu irmão? é isso que eu queria A gente veio do barro. Esquecer isso é a muito gente louco, natu- velho. É reciclagem o tempo inteiro. De irmão. tudo, Porra. inclusive a tecnologia da Equalização mais de alta tudo. possível Vem, não não é passa cap- de não barro. passa de barro. Não passa de barro e muita metal reunido. ignorância humano se não passa É. dessas moléculazinhas Não únicas passa- que é tá tudo a presente mesma em coisa. tudo quanto é lugar. Então, sacou? então- Em tudo quanto é. Tá no oxigênio. É isso que é isso. Tá na água, a gente tá tem na que trazer terra, isso. né? Exatamente. Tá no ferro, tá no magnésio, Essa tá no visão, iódio. essa essência, a gente precisa trazer tudo isso uno. para o que está sendo produzido agora. Essa Exato. concepção de visão, trazer isso para as músicas, Essa coisa e mais através da holística, mensagem né? fazer as pessoas Exatamente. pensarem um pouco disso. O ser humano esquece que é Esquece, barro. é. O ser humano esquece que ele Esquece de precisa passar, se auto-reciclar exato, todos os dias. exato. Como é que eu vou ser um bom Exatamente. pai para o meu filho se em algum momento eu não paro para pensar no meu filho de uma maneira diferente? Exatamente. A gente Se eu pensar todo pensa- dia no meu eu filho vejo só como meu Lazão, filho, Aham. é a lógica, ele é o meu filho, eu vou pensar tudo. Mas se eu não parar para analisar e olhar ele de uma maneira diferente, eu não estou demonstrando para mim mesmo Claro. que realmente, de fato, eu estou preocupado com ele. Porque pode não estar acontecendo nada, Porque você- mas é no momento desse que é eu posso desse perceber momento- alguma o coisa. Lazão é espelho então pra é uma isso. reciclagem Exatamente. na minha Porque, assim, relação com o meu filho, mesmo que ele não esteja nem me olhando e nem percebendo. Mas é um processo de reciclagem que eu já estou Exato. fazendo ali numa relação Aqui é com como- ele. Duas referências que eu tenho é o Lazão e o Arlindo, que são pessoas que de muita experiência. O Arlindo Cruz também é a mesma coisa. É um cara que não para de estudar. Nunca, não para de ler, não para de conhecer, não para de pesquisar. Isso, para mim, é meu espelho, é meta de vida. A gente nunca para de aprender. O mundo está em transformação sempre, né? Exatamente, O tempo inteiro hoje já não é o mesmo exatamente. mundo. Se você tiver uma visão de ontem, já é uma visão ultrapassada, porque o mundo já é outro, É tá muito tudo rápido. acontecendo. Reciclagem é o tudo tempo mudando. todo. E eu vou te Emocional, falar, física, é, eu vou tudo. te falar, Quando você sai o para que- correr, é. você está fazendo uma reciclagem. Exato, você já Exatamente. tá respirando. Pô, Entrou no velho. mapa, dar um braçadão de 3 horas lá fora. Exatamente. Sabe assim, meu irmão, eu não sei se eu tô cansado, mas eu vou pagar para ver. Exato. Sacou? E vou e Exatamente. volto. Eu vou e volto. Vou e volto. Então. Eu falo assim, galera, eu tô indo com Deus, se eu não voltar, eu fui com ele. Mas eu sempre volto com ele, graças Sempre. a Deus. Entendeu? Então, Então eu é falo assim, isso, mano. esse momento em que a gente está vendo a nossa cultura, a nossa política, o nosso povo sendo oprimido e sendo influenciado com palavras e coisas que divide o ser humano, divide os corações, onde Onde tudo é uma coisa só, onde você né? não vê uma coisa, Sim, onde mano. uma letra, onde uma poesia vai fazer uma diferença na vida de alguém, é hora da gente poder levar um pouco da nossa essência e dar continuidade nessa missão que Deus te deu, né? De levar a letra, levar a música, levar um pouco do teu comportamento, um pouco do que você sabe, Sim. sabe? De levar dentro da comunidade, ó, tem aqui um prédio abandonado aqui, vamos construir aqui uma sala de música, uma sala de inclusão Você fez digital, muito isso, né? uma sala de ensinamento, Troca, né? troca, cara. de diálogo. Vem é na pra troca cá que de as pessoas graça, aprendem uma vamos coisa ou na outra. prefeitura, assim, vamos Lugar de convivência. Vamos na prefeitura, um vamos, ambiente de- alimenta isso aqui. Não, a gente não consegue, então vamos fazer a inteira aqui, a comunidade toda, e vamos fazer isso para os nossos Então, filhos. vocês estão convidados Para os fazer nossos parte filhos, o disso. filho de vocês, vamos Vocês fazer estão isso, convidados, galera. Vocês estão convidados a fazer Exatamente. parte. A gente conseguiu uma doação de um espaço na Cidade de Deus, virgem, para a gente Olha só. construir um espaço físico de desenvolvimento. Como a gente não tem recurso, estou iniciando com esse processo da reciclagem, eu acredito muito nesse processo. Parabéns, já deu certo. Por isso que o Favela Ecos tem muito a ver com isso, né? Com a Sim, coisa sim. do ecoar, né? Sim, O que a sim. gente tem como amplificação das ideias e, ao mesmo tempo, a ver com a questão mesmo do nosso ecossistema Claro, de claro. como seres humanos e sociedade em geral. E aí, dentro disso, a gente está buscando o desenvolvimento de um espaço físico a partir desse primeiro passo, para que a gente possa ter lá não só a coisa da convivência, de troca, Uhum. mas também a coisa da inseminação do conhecimento, Do nas pessoas que conhecimento. estão com sede, precisam Perfeito. desse espaço, né? Tanto para a Rocinha quanto para a Cidade de Deus, e conseguir, como projeto piloto, avançar para outros lugares de maneira coerente e autossustentável, não abrindo mão de parcerias institucionais, pública ou privada, não. É independente de existir essas estruturas, a gente assumiu o compromisso de criar esse ambiente. Então, se existe só o chão, vamos lá e vamos É um cercar plano esse piloto, chão e exato. mostrar para a comunidade Aham. que a partir daquele momento aquele chão
chão não é mais um espaço de lixão. Exato. É um espaço onde o lixo vai chegar espaço ali, de plantio. mas vai ser processado e trabalhado para criar uma outra Não, coisa. detalhe, Onde a gente Porque o realmente quer mundo é trazer só isso, né? Elitizado legal, o copo, né? Bacana, mas era só silício. Exatamente. E a gente... É até bonito porque botaram na embalagem bacana. Exatamente. Eu acho o teu projeto maravilhoso. Assim, eu Exatamente, acredito que é a Pode maior contar, força pode de contar, transformação pode. possível. Então, a O gente tá lixo nessa é pegada, o- irmão. A é gente tá o nessa ápice pegada. da- Favela Ecos, né? da transformação. É o nosso Parabéns, grande guarda-chuva. parabéns. E aí, com Favela Ecos Digital, a gente está ampliando para esses projetos, que inclui o podcast, que inclui o nosso festival. A gente conseguiu aprovar um festival, estamos buscando essa captação. É um Perfeito. festival para lançar 10 novos artistas. E a Olha gente que realmente legal. quer criar essa movimentação em torno de uma Maravilhoso, estrutura maravilhoso. que traz mais o protagonismo no sentido do fazer do que o protagonismo no sentido do aparecer como artista. Exatamente. Mas a estrutura do Exato. estamos fazendo, porque precisa ser feito. Se não fizermos, ninguém vai trazer. não vai é a fazer fé por sem nós. obra, né, cara? Você não adianta você ter fé se você não põe em prática a fé que você Exato. tem. Isso é fé, isso é fé na isso é fé eu real. falo muito isso, né? Isso é fé na prática. É o fé tá entendendo? francês, né? Que é Muito, fé em francês exato. significa E se materializa, faça. né? Se materializa. Tanto que a gente tinha só um Exatamente. projeto e começamos a nos Você movimentar. visualiza. Uma parceria, estamos com espaço aqui podendo desenvolver esse trabalho e agora estamos avançando para esse ambiente onde esse espaço não existia e alguém chegou e falou assim, Exato. olha, lá tem 80 metros quadrados por não sei quanto, 100 e não sei quanto, pode construir o projeto lá e o projeto vai se erguer. Maravilhoso. Então, assim, vocês estão convidados a fazer parte dessa, honra, sabe? Eu muito vou ficar obrigado. muito feliz Obrigado, de vocês obrigado, poderem estar Sagaz, aqui uma honra. hoje, né? Mais do que nunca, estarem aqui, trocar isso com vocês, a gente poder avançar a partir disso uma frente muito mais imponente do que Claro, apenas o status sim. de um trabalho reconhecido, Exato. mas a imponência de um status muito bem Não, enraizado. Meter a mão na... É aquela velha história. detalhe, Diamante só se faz na pressão e na para pegar o pressão. diamante tem que meter a mão na lama. Tem que meter a mão na... Exato. Não, tem que é a mergulhar melhor fundo, forma de exatamente. expressar isso aqui é isso. O Exatamente. diamante é o lixo do lixo. Exato. Você tem que como catar seres ele humanos lá. que se reinventam, que se Exatamente. recicla, tá ligado? E Todos os detalhe, dias. começar, eu penso dessa Finalizando, né? maneira, começar a um pouco não ficar... Eu vejo que estão romantizando a favela da forma que ela é, sabe? Pra Como mantê-la, né? Para mantê-la um cartão postal. Exato. Sacou? Tá aparecendo no Olha cinema. o quanto o turismo é bom. Se acabar, Olha vai como, acabar o olha turismo como é na que é bom favela. morar no Exatamente. barraco. Olha como é que é bom atravessar 5 é, barracos num não tiro é. só. Mostrar, olha como é bom a galera bicho, isso empreendendo não lá é dentro, bonito. transformando Perde essa filho, que cidade. perde Vai. parente, Perde, sabe que tá não é... dormindo na cama, sacou com um tiro. Meu irmão, não, bicho. Tem que transformar, tem que virar concreto, tem que ter um negócio ali, uma rua, um CEP. Tem que ter, sabe? Eu acredito que todos que vivem na comunidade vão ficar muito agradecidos por ter uma dignidade, ter um teatro, ter um cinema, Exato, ter um meu irmão. hospital. Condições de entendeu, irmão? desenvolver. Forma deles se Exatamente. formarem. A favela não tem uma infraestrutura, as pessoas academia de falam do boxe, baile. jiu-jitsu, de E é escola gente de que- música também tem. E nós que irmão? estamos lá Sabe? dentro é que construímos tudo que Isso, tá bonito aí bicho. fora. Exato. Eles pegam... Aí você vai ver, de repente... É lá dentro das mansões que tem alguém da favela cuidando do carro de Que alguém, tem do alguém filho de alguém, da construindo, parede de alguém, do exatamente, jardim de alguém, cara. da porta de alguém. Entendeu, cara? Exatamente. Entendeu? Eu falo isso porque, assim, eu conheci guetos e guetos, né? Eu Gueto do Brasil a Jamaica, Grécia. Jamaica também tem rodou gueto. tudo. A sacou? gente vai finalizar. Vamos. Desculpa te interromper. É, mas assim, só Isso, pra gente vamos manter ter essa finalizar. missão Vamos de junto. levar essa consciência pra nossa comunidade que Vamos vestir essa camisa temos que juntos, mudar tá? essa A nossa... nossa luta é uma só. É uma e se a gente não se atentar toda hora sobre isso, as coisas se desfragmentam, porque Desfragmenta, o ecossistema ele sabe como minar, Ele sabe como se inserir, jogar dividir no- para conquistar. O carnaval é Bota um símbolo para isso. os jogar no pares contra um esquecimento, contra o exatamente, outro, é no rol do sabe? esquecimento. O carnaval é um... Inversão de emoção, É, né? O pão amor circo, que existia pão passa a circo. virar ódio. Todo É mundo... isso. Sacou, mano? Futebol e carnaval. Não, sacou? então, Pão e fazem circo, isso é com o porrada carnaval, e porque o tiro, carnaval não meu é irmão, pão e exato. circo, nada disso é pão e circo. O que o futebol tirou de gente que acreditava no sonho e conseguiu, mesmo na divisão de base, e o samba é a mesma coisa, são pessoas trabalhando o ano inteiro, eu cresci em barracão, Sim, sim. nesse universo, são pessoas fazendo um trabalho sério para mostrar arte. O que fazem um pão e circo? Quer dizer, a gente já não vai mais assistir o carnaval o ingresso do carnaval é absurdamente caro, Não é só mais gringo. pra favela, né? Isso Tô não falando- vai pra favela, Não usam vai. Recursos. toda essa coisa. Recursos. Recursos. Exatamente. Então a coisa é exatamente essa, o caminho é esse, e tudo para dizer que o samba tem um elo muito forte para terminar aquele Totalmente. negócio, que o Lazan era repiniquista, tocava repinique em escola Comecei de samba, por isso que a bloquezinho,
batera Anjo da dele... guarda de Belfort Por isso Roxo. que a batera dele Vocês fez são o Quincy muito bravos. Jones chegar do lado dele e falar assim, aí o Quincy Jones fala, bicho, como é que tu faz esse negócio aí? Porque o Lazão tem uma coisa que ninguém no mundo faz, que é fazer samba no reggae. É rock and roll com samba, aqueles aros, dub. Isso mesmo? não é Tem um de samba. Eu Tem falei um isso pra ele. Falei, qual é da tua parada? Porque isso é samba, Lazão, isso é samba. Ele, não, tem a pegada do rock and roll, mas vou te contar. Tu não falou isso? Eu fui repiniquista, toquei em escola Então, de samba, você toquei sabe, caixa, toquei e consegue falei, então é perceber. daí que vem essa... De fazer caixa, fazer aqueles rulos, sacou, né? Paradídolos, samba. coisas. Repara só. Meu irmão, garoto, eu falei, Samba. irmão, Eu tenho que ir lá, cara. É o Eu tenho que ir lá samba. nesse eu vou ter santuário de que descer do vocês. morro, Eu irmão, tenho que chegar lá. Aquele surdão bater irmão, ali que eu comecei a fazer meus primeiros passos. samba. Não, eu vou, infelizmente... Máximo respeito. Eu tô muito, de verdade, feliz da vida de poder trocar aqui alguns momentos de fala com esses dois caras incríveis, produtor musical, Pô, músico exemplar, uma referência gigantesca para uma legião de pessoas que consomem qualidade de vida através da arte, através da cultura, através do esporte. E a gente tem isso tudo aqui em duas pessoas. Quero convidar vocês para assistir isso aqui no nosso canal, conhecer mais um pouco do trabalho que está rolando desses caras, os caras que construíram e continuam construindo história. E a partir de hoje, eles não estão mais só porque agora eu estou entrando nessa parada moleque, também, meu irmão. eu vou falar, E a gente vai fazer eu quero muita coisa agradecer, legal. Tá? agradecer do fundo do meu Obrigado, coração, meu irmão. Sagaz. Obrigado, você Assim, é foda, velho. foi tudo muito essa energia que eu falo que tudo é energia positiva. Sagaz. É Deus que une as Gratidão. coisas. Quero muito agradecer meu irmão Lazão Esse por esse convite programa também. maravilhoso, Obrigado, esse podcast Sagaz. maravilhoso. Tamo junto, Tá brother. aqui um cara que realmente vai Só fazer agradeço. uma mudança num lugar onde precisa de mudança e pode contar comigo, irmão. Sou Obrigado, teu meu soldado, irmão. tá? Obrigado. Vamos Tamo encerrar junto, rapidinho com uma musiquinha aí. Vamos, Acho que a vambora. gente já estourou um pouquinho. O que é? O que você Quer quiser. o Nada Mudou? Quer fazer o quê? O que você quer fazer? O pensamento, Não, a canta você. estrada? Não, puxa A uma estrada? música, não. Puxa uma música sua, inédita. Eu vou te Fica à acompanhar. vontade. Reggae. Fica à vontade. Aquele reggaezinho que a gente vai fazer. Aquele na reggaezinho dupla. lá, que a gente vai fazer nós três. Primeira ó. dupla sertaneja de reggae do Brasil. Sertaneja de reggae no Brasil. Máximo respeito, Essa galera. parceria que a gente tá mexendo, ainda tá fazendo essa Tá música fazendo. ainda. Eu e o Lazão, que eu comecei ela lá com o Deco Ferreira, um iniciozinho lá Essa e música é tal, muito e aí a boa. gente vai Essa terminar música é essa muito música pra gravar ela. Com vocês. Pra gravá-la. Fique à vontade. Ando pelo mundo, vou levando o meu violão. Nele levo o sonho de uma vida e uma recordação. Sozinho da janela da vida, vendo o tempo passar. Tentando entender por que a gente não aprende a amar. Mas não estou sozinho nesse bom mandamento. Eu vou lá, um só caminho. Até da pedra a flor pode brotar. Os meus olhos tão vermelhos na ponte da meditação. Aprender a amar é minha missão, mas eu não estou sozinho nesse bom mandamento. Eu vou lá, um só caminho. Até da pedra a flor pode brotar. Os meus olhos estão vermelhos de tanta poluição. Aprender a amar é nossa missão. Eu ando pelo mundo, vou levando o meu violão. Nele levo o sonho de uma vida e uma recordação. Oh yeah, sozinho da janela da vida, vendo o tempo passar. Tentando entender por que a gente não aprende a amar. Mas não estou sozinho nesse bom mandamento. Eu vou lá, um só caminho. Até da pedra a flor pode brotar. Os meus olhos estão vermelhos de tanta poluição. Mas aprender a amar é nossa missão. Legal, rapaziada. A gente está encerrando aqui o Favela Ecos Podcast, recebendo aqui dois caras incríveis que vieram para somar com a gente. Muito obrigado a vocês que estão aí. Cola no nosso canal, fortaleça a gente. Favela Ecos é muito mais do que um podcast.
é conectar pessoas através da tecnologia, criar novas parcerias e buscar soluções para os nossos problemas diários. Tamo junto, muito obrigado, equipe aqui. Gida, estamos juntos. Valeu, Gida. Valeu. Todo mundo que Gratidão. colou com a gente. Obrigado, rapaziada, por estar aqui. Beijo no coração de geral. Tamo junto. Máximo Valeu. respeito, galera. Isso aí, rapaziada. Caraca, Favela meu irmão. Ecos. Ela é a Isso é coisa. demais. Obrigado. Saúde, rapaziada. avante. Obrigado, Obrigado, irmão. irmão. Você é Deus incrível. abençoe Vocês você. dois Nosso são... mestre. Tamo Nosso junto, mestre irmão. maior. Obrigado. Aqui é Todos os planos. Vambora. Deus te Vamos abençoe. juntos. Vamos Obrigado, juntos. irmão. Gratidão, Construir meu juntos irmão, essa por história. tudo.